Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso debate, terceiro setor, debate e desenvolvimento social do Estado. Em primeiro lugar, eu convido o doutor Antônio Jacinto Caleiro Palma, que é advogado, administrador de empresas, professor da FGV desde 1979 e atual presidente do Conselho de Administração do CIEE. Doutora Edna Alegro, chefe da Divisão de Auditoria de Isenção Previdenciária da Secretaria da Receita Previdenciária de Brasília. E também, com muito gosto, apresento o doutor Antônio Brito, que é ex-conselheiro do CNAS, voltou agora a ocupar um cargo no CNAS, é o atual presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil. Além disso, ele é presidente da Federação da Bahia de Santas Casas e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador. Eu queria convidar também o Dr. Ricardo Monello, advogado, contador, contabilista, membro da nossa Comissão de Direito do Terceiro Setor também. Eu queria agradecer de público, já o fiz pessoalmente, mas eu queria agradecer de público a boa vontade dos palestrantes em contribuir com a OAB e estar presentes aqui hoje para discutir esse assunto. Doutora Edna, que veio de Brasília, doutor Brito, que veio de Salvador, doutor Palma, que, apesar de estar em São Paulo, deixou seus afazeres para estar aqui hoje, nessa noite um pouco fria e chuvosa, para discutir filantropia conosco. Eu quero registrar a presença de algumas pessoas também que engrandecem a plateia. Dr. Tiago Maria Pinheiro, delegado da Receita Previdenciária São Paulo Norte, muito obrigado pela presença. E doutora Valéria Valentim, auditora fiscal da Receita Previdenciária, também muito obrigado pela presença. Sem mais delongas e para a gente otimizar o nosso tempo, que é um tanto quanto escasso, eu convido o doutor Antônio Jacinto Caleiro Palma para utilizar da palavra por 30 minutos. Muito bem. Eu, em nome do Josenir Teixeira, representante da OAB, cumprimento aqui os demais membros da mesa. O tema, o fim da filantropia, quando eu recebi como motivo da palestra, me assustou um pouco, né? E o Josemir disse que foi de propósito. Obviamente que a filantropia jamais vai acabar. A filantropia, na minha opinião, é a essência das pessoas, né? O filântropo, cada vez mais, hoje é motivo de grande respeito. O primeiro setor público, o segundo setor privado, e nasceu esse terceiro setor, que é um setor especial. Ele tem, né, a formatação privada, né, que é o setor, toda entidade sem fins lucrativos, ela tem uma formatação privada, mas os objetivos dela são públicos. E daí dizer, para quem não conhece a expressão aí, o terceiro setor, ele é uma mistura do privado com o público. E esse terceiro setor cresce assustadoramente no mundo inteiro, porque as pessoas estão se convencendo cada vez mais de que você não pode só tirar da sociedade, você tem que dar. Então hoje já há um conceito internacional, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a maioria dos fundos de fundações de Rockefeller, que aplicam bilhões de dólares na bolsa, eles procuram empresas socialmente corretas, procuram empresas que não poluem, procuram empresas que não vendem bebida, que não vendem cigarro, procuram empresas que são sempre com seus balanços sociais em dia. Quer dizer, há uma tendência clara no mundo total de que o social é uma coisa inerente às pessoas. Antigamente a gente via muito por impulso, né? A Jo Clemente tem um filho com síndrome de Down e fez a APAE.
a Dorina Norville é cega, criou a Dorina Norville, um dos grandes centros dos cegos. O Vitor Schwalski, do Laboratório Axé, tem uma filha cega, criou a Laramara, que é o nome da filha, com a da mulher dele. E assim, isso criava-se por impulso, né? Então, a gente via que eram bandeirantes, né, dessas entidades que lutavam por uma motivação filantrópica, né? E o que nós vemos, na verdade, é que existe hoje essa tendência de se fazer constituir. Hoje uma empresa, eu que sou professor de Getúlio Vargas, que tem muita ligação com empresa, hoje não se concebe mais uma empresa não ter um projeto social, ou dela, através de um instituto que ela constitua, ou uma parceria com uma entidade. Não tem sentido mais uma empresa só tirar da sociedade lucros, ganhos, etc. Ela tem que dar. E a nossa função, como diretor de entidades sem fins lucrativos, é dar uma de Robin Hood, é pedir. O Robin Hood roubava de rico para dar para pobre. Nós temos que pedir para o rico para dar para o pobre, entendeu? E esses processos que aconteceram aí do PCC nos levam à necessidade emergente, urgente, de se fazer um grande projeto cada vez mais. Eu sou muito ligado ao PSDB, o Fernando Henrique falhou nos 8 anos na área social. O Lula, nesses 4, tem lutado, mas também não está fácil. Quer dizer, esse é um grande problema que o Brasil tem. Nós temos hoje uma exclusão gigante, né? Então parece que há um consenso sobre isso, que nós não precisamos continuar. O problema da filantropia, então, eu queria inserir vocês o seguinte: eu acho, nós temos hoje 2 figuras, né? Para quem não sabe o detalhe, são as associações e as fundações. O Código Civil atual, ele divide com muita clareza o que é associação do que é fundações. As duas são sem fins lucrativos, tanto as fundações como as associações. Só que existem diferenças básicas. As fundações, para serem criadas, ela tem que ter um patrimônio relevante, né? Senão você não forma uma fundação. Ela tem o controle do Ministério Público através do curador de fundações, ela tem balanço auditado, ela tem geralmente ela é criada por uma pessoa, como a Amadora Aguiar criou a Fundação Bradesco, por uma Farmando Alves Penteado criou a FAAP, como a Sinhá Junqueira Fundação de Ribeirão Preto, quer dizer, são pessoas, um casal, ou Fundação Moreira Salles de um banco, de uma empresa. As fundações, elas são muito importantes dentro da filantropia. Por quê? Porque a fundação, por a forma, a lei que obriga as suas estruturas, elas são mais transparentes, ela tem seus balanços auditados com mais clareza e, obviamente, as fundações têm um destaque dentro de um quadro. Eu procuro comparar nas minhas aulas uma SA de capital aberto com uma SA de capital fechado. As duas são SAs. Só que a SA de capital aberto, por ter ações na Bolsa, ela tem uma série de requisitos, CVM, ao balanço auditado, etc. E uma SA de capital fechado, não. Seria, então, uma comparação no sentido de que as associações são mais simples nas suas gestões. Por exemplo, eu não sou obrigado a fazer auditor independente na minha associação, eu faço, né? Outra coisa, dizem, e as associações são criadas sem qualquer patrimônio. Se nós todos resolvemos criar uma associação, nós criamos uma associação agora, Associação dos Amigos da Filantropia. Qual é o escopo? Fazemos um estatuto, nomeamos 4 aqui diretores, vamos no título dos documentos, registramos o contrato e fazemos agora fazer acontecer a associação, que é o grande problema. Não sei se vocês sabem, numa pesquisa que nós fizemos, 32% das associações criadas não vira nada, não acontece nada. É um impulso que você tem para um jovem ou para um bairro, e aí falta liderança, falta dinheiro, falta gestão, e aí elas acabam dormindo, né? Muito bem, então, com essa preliminar, eu queria dizer o seguinte, que eu fui durante 8 anos presidente da maior ONG do Brasil, que chama CIE, o Centro de Integração Empresa Escola. O CIE é uma entidade que arranja estágio para jovens, né? O CIE nasceu há 42 anos porque os industriais, e talvez muitos dos presentes aqui tenham feito estágio pelo CIE, né? Estou vendo você comentar. Então, o que nós fizemos no CIE? Né? O CIE nasceu para ser um facilitador entre o aluno e o mundo do fazer com o mundo do saber. Então, a lei do estágio que existe, ela
Ela foi nascida em 74 e ela diz o seguinte, que todo menino que estivesse cursando uma universidade ou um curso técnico profissionalizante, ele tem direito a fazer estágio, né? Em qualquer ano que ele tiver, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. E segundo lugar, esse estágio é remunerado, não pode cobrar nada do menino, tem um seguro de vida e de acidente para esse menino, e quem paga esse menino, a bolsa, é a empresa. Muito bem, esse estágio, então, foi um espetáculo, porque, tirando de medicina e odontologia, que tem práticas, né, dentro dos hospitais, a maioria, como o meu curso de advocacia, economia, administração, se você não tiver um estágio, você forma e não sabe pouco tal e ajuda. Então, foi crescendo, e aí, nós, CIE, sentimos a necessidade de, além disso, nós temos hoje 280 mil estagiários fazendo estágio nesse momento pelo CIE no Brasil. Nós temos 300 cidades do Brasil que tem o escritório do CIE para arranjar estágio para menino. Então é um grande projeto social. E o Brito, que está aqui, conhece muito o CIE. Aliás, o Brito, ele é um filântropo, um grande homem, ele foi presidente do Conselho Nacional de Previdência Social e ele pôde ver a importância dessa entidade e eu ver a importância que tem ele lá. E falar em filantropia, nós hoje não pagamos impostos nenhum. Para vocês terem uma ideia, nós temos 2 mil empregados. A nossa folha de pagamento é quase 3 milhões de reais por mês. Se você tiver que pagar hoje INSS, né, nós vamos pagar 20 para o INSS, 3 seguros de trabalho ou 2, dependendo do grau, e mais 5 dos 5S, SES, SENAC, SEBRAE, etc., isso dá quase 30%. 30% sobre mais de 2 milhões, nós deixamos de pagar hoje 700 mil reais por mês para o INSS. Você põe isso num ano, isso dá 8 milhões de reais. Os números são muito grandes. O que eu, para conseguir lá no Conselho Nacional, o SEBAS antigo e atual CEAS, que é o Certificado de Entidade de Assistência Social, eu tenho que mostrar para o governo, e aí que é a essência da filantropia, né? Eu tenho que mostrar ao governo o que eu faço com esse dinheiro que o governo deixa. E eu brigava muito com os ministros, do Ornélio, agora briguei com o Berzolim, briguei com um monte de ministro aí, porque eles acham que nós não pagando a parcela para o INSS, como é que vai aposentar os 2 mil empregados do CIE? Porque os 2 mil empregados do CIE, eles pagam, como quem foi empregado aqui, paga a sua contribuição, como eu pago na GV como empregado lá. Mas não, o calculatorial não bate, porque nós somos retidos na fonte como empregado até 200 e poucos reais. O resto é a empresa que complementa. A empresa não paga. Mas eu dizia para os ministros, ministro, o seu ministério não chama Ministério da Previdência, tem uma vírgula aí, assistência social. Ora, se nós estamos fazendo assistência social, e muito bem feita, tanto que o próprio conselho do senhor declara que nós temos o certificado de filantropia, né, é porque nós atingimos as metas, relatórios, nós mostramos o que fazemos. Então eu acho que aí que está o ponto desse tema que o Josemir trouxe para nós discutirmos, o fim da filantropia. É lógico que tem filantropia, como tem, qualquer ramo tem filantropia, qualquer advogado tem engenheiro safado, tem advogado, tem de tudo, mas nós não podemos deixar, o Marcos, como é que chamava aquele, o Marcos lá, que era não é o Marcos que trabalhava com o Ministério da Previdência, presidente do INSS. Marcos? Hein? O Marcos me dizia o seguinte, falou na frente do ministro no dia da reunião, ministro, sabe quantas entidades têm problema dentro do Conselho Nacional? O Brito sabe disso. Era menos de 5% tinha problema, o resto tudo estava em ordem. Então não é possível que 5% das entidades que não tem lá a documentação correta, e a maioria, o Brito é testemunho disso, não era safadeza, a maioria era problema de formalismos e de problema de falta de informação, né, Brito? Quer dizer, nós não podemos estragar um grande projeto nacional que se chama filantropia. Muito bem. Então, está aqui uma auditora fiscal, e mais uma que eu vi que foi anunciada aí presente. Nós não temos nada contra os auditores fiscais, porque alguém pergunta na aula para mim, Palma, quem é que fiscaliza a entidade filantrópica no Brasil? Né? São as mesmas entidades que fiscalizam uma empresa, são as mesmas que fiscalizam as entidades filantrópicas. Ou seja, o CIE, eu recebo lá fiscal do imposto de renda. O fiscal tem fiscal que acha que o CIE, apesar de ter todos os certificados de filantropia que pode existir, de utilidade pública, federal, estadual, municipal, e não pagar e não remunerar diretor, quer dizer, os requisitos que todos vocês conhecem que permite a filantropia, eles acham por bem de achar que o CIE tem que pagar imposto, porque o CIE ganha uma comissão da empresa, quer dizer, o menino ganha, suponha, 600 reais de bolsa, né? Então ele paga, a empresa paga ao menino 600 reais e paga ao CIE
30, 40 reais, para que nós acompanhemos esse estágio, saber se ele está registrado, damos capacitação, assinamos o termo de estágio, tem todo um trabalho seguro, obrigatório, que nós temos um seguro, etc. Então, mas há uma fiscalização, eu tenho que atender o fiscal do imposto de renda, o fiscal do INSS, que é o caso dela, o auditor, vai lá, nós vamos atender, se tem registro, etc, etc. Agora, a reclamação que nós temos, ontem eu estive com o ministro do Trabalho, Dr. Luiz Marinho, aliás, tive uma excelente impressão dele, aqui na Martins Fontes, nós vamos reclamar para ele que está havendo um problema conosco, você entendeu? E o ministro nomeou uma comissão que nós vamos discutir. Acontece que tem uma lei do estágio que diz isso que eu falei para vocês. Aí saiu a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que entendeu que o menino de ensino médio, que era o nosso tempo, era o clássico, científico, colegial, né, não sei, agora chama ensino médio. É fundamental, são 8, e os 3 finais são ensino médio. Esse Darcy Ribeiro, que era um craque em educação, entendeu que educação hoje não é sentar numa cadeira e ficar ouvindo o professor falar. Educação hoje é vida, é presença, é cidadania, é participação do mundo, da empresa, etc. E ele então enfiou dentro da lei de LDB o estágio para o ensino médio. Então nós que já tínhamos um exército de meninos a mais, porque tem muito mais menino e menina do que vaga, nós recebemos esses milhares e milhares de meninos do ensino médio para fazer estágio. Então o governo teve que fazer uma medida provisória e enfiar na lei de estágio de 1974, o ensino médio. Muito bem. Óbvio que o menino que está no ensino médio, ele ainda não está estudando nada, ele não estuda administração, economia, nada, ele está no ensino médio. Então, eu não consigo motivar fiscais da Delegacia do Trabalho de que esse menino, ele não está trabalhando, não está estudando ainda administração e economia. Como é que vai fazer um estágio? O estágio, na verdade, a essência do estágio, nós sabemos, até a OAB aqui, você tem que estagiar naquilo que você está estudando, para fazer um aprimoramento da sua carreira. Mas aí, por que o Darcy Ribeiro, então, por que a LDB enfiou esse menino do ensino médio? Aí que é o grande problema que entra na filantropia. O estágio de ensino médio é uma questão de cidadania, porque 95% dos meninos que fazem estágio do ensino médio é gente que estuda em colégio público, que estuda de noite e que fica o dia inteiro à toa na rua, não consegue emprego, porque não tem classificação efetiva, e na rua você não cria ninguém, atrás de bebida, de tóxico, etc. Então nós trazemos esse menino para fazer. Aí o pessoal fala, mas isso é emprego barato, esse menino, ele devia estar estudando, mas a pesquisa com a Intersite que nós fizemos, os meninos do ensino médio que trabalham são os que têm melhor nota, porque o menino que está dentro de uma empresa, ele vê a importância do trabalho, ele vê no outro crescendo, ele se vira, estuda na hora do almoço, ele estuda um pouco, na hora que dá um intervalo, ele tem noção de horário, de hierarquia, ele ganha dinheiro, ele tem cidadania, você entendeu? E ajuda às vezes a pagar a escola, ajuda em casa, né? Então é um projeto social fantástico, então isso é filantropia, e aí nós nos esbarramos às vezes, com pessoas idealistas de achar que o menino nessa idade de ensino médio tem que estudar, ele não tem que trabalhar, entendeu? Mas é óbvio que na classe A e B, os meninos de ensino médio não estudam, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso, meus filhos no ensino médio nunca trabalharam, nunca fizeram estágio, eles fazem natação, balé, inglês, alemão e etc. Mas é exatamente quem precisa, né? Nesse caso, é que precisaria fazer o estágio que está por fazer esse estágio, nesse sentido, né, que eu estou colocando. Então, eu acho super importante esses conceitos que tem. Então, falava, com essa força que eu estou falando aqui, eu falei ontem para o ministro. E o ministro, doutor Palma, nós estamos no mesmo barco, doutor Palma. O Ministério do Trabalho tem as preocupações que o senhor tem. E é verdade, nós todos estamos juntos nisso tudo, não é mesmo? Todos estamos juntos. Nós temos que resgatar essa moçada, né, e aí o ministro nomeou uma comissão que nós vamos ajudar, porque o presidente Lula lançou o primeiro emprego que não pegou, porque tinha umas implicações aí de tributações, etc, etc. Muito bem, então, o problema de filantropia acabar, eu acho que não precisa acabar. O próprio Brito falou numa palestra que eu estava num terceiro setor, que era uma via crucis você conseguir o certificado, o SEBAS na época, hoje CEAS, a dificuldade que tem. Claro que você não pode dar muita facilidade, né? Agora, o que eu acho é que é uma questão muito de conversar. Então não precisou, tinha um próprio promotor, meu amigo, que era desse setor, né, de problema de trabalho e tal, e ele dizia isso, Palma, as empresas estão se conscientizando. Então eu acho que esse é o caminho, é o diálogo. Não adianta nem
posições definitivas e intransigentes, nem do lado do governo, nem do nosso. Nós somos parceiros. Por isso que eu não gosto da palavra ONG, organização não governamental. Eu não gosto dessa palavra, porque a impressão que você tem é que você não precisa falar do governo, que você não quer saber do governo, que você não tem nada a ver com o governo. Entendeu? Não é isso. Não é isso. O governo precisa de nós e nós precisamos do governo. O grande palavra mágica na filantropia chama parceria. O que é parceria? É você ir numa empresa e levar um projeto para a empresa, por exemplo, que tem começo, meio e fim. Né? Hoje eu dou muito curso sobre gestão de ONG, o Brito conhece, até fiz nas federações, ele que é o presidente de todas as Santa Casas do Brasil, que para mim é o máximo. Santa Casa é a essência da filantropia do Brasil, porque ela atende o carente na essência da carência. Nós vamos para Einstein, para Oswaldo Cruz, para Ciro Libanês, para não sei o quê, que isso é hotel de 10 estrelas. Esse pessoal atende o carente, com as dificuldades todas que nós conhecemos, sem verba, o SUS pagando pouco, atrasando o pagamento, e essas Santa Casas vão com um voluntariado fantástico, né? Então a gente sempre dizia, quando fiz esse curso sobre gestão de terceiro setor, eu sempre procurei dar um ênfase a esses aspectos de solidariedade. Agora, eu sempre falo, obviamente, que você para fazer filantropia, você tem que ter gestão? Tem. Tem que ter projeto começo, meio e fim? Tem. Mas você tem que ter uma coisa que chama coração. Entendeu? Isso aí, se você não for do ramo, cai fora, entendeu? Isso é por causa de uma mãe, nasce, né? E eu falo em talento, né? O problema de talento. Todos nós temos talento. Eu tenho até uma variação da fábula do La Fontaine, quando a formiga abriu a porta e a cigarra apareceu. A formiga achou que a cigarra ia estar lá, tremendo de frio, pedindo comida. A cigarra estava maravilhosa, com um casaco de vison, com um carro esperando lá. E a formiga falou, mas você não veio pedir comida? Ele falou, não, eu passei aí o verão inteiro cantando, entendeu? E o empresário me viu cantando e disse que eu tenho talento. Está me levando para Paris, para cantar lá, entendeu? Eu tirei dessa variação uma decisão importante. Todos nós temos talento. A gente acha que talento é o Ronaldinho Gaúcho, é o músico que canta, que toca. Cada um tem um espaço de talento. Agora, nós temos que usar esse talento não só para ganhar dinheiro, mas para fazer também para os outros. Porque se Deus deu a nós a essência de inteligência, formador de opinião, ou deu dinheiro, ou deu capacidade, ou deu uma opção de coisa, não há condições mais de discutir isso. Nós precisamos apoiar o carente. Agora, o que a gente nota às vezes, e aí o Josenir provoca essa reunião nossa aqui, exatamente como o fim da filantropia, talvez por achar que há muitos entraves, mas talvez exista, porque há abusos por parte de algumas filantrópicas aí, né? Mas eu acho que isso vai se adequando, nós não podemos desanimar, isso é que eu falo, por causa de um fiscal chato ou de uma entidade filantrópica, você entendeu? Um fiscal que chega numa empresa como chega nas minhas, que tem estagiário, e fala assim, ó, se o senhor não registrar na CLT esses 10 estagiários que estão aqui, eu vou meter uma multa. Por quê? Porque eu sou contra estágio, eu acho que menino não pode estar, mas tem uma lei do estágio, quer dizer, isso está errado. Irrita às vezes a gente, mas a gente precisa saber administrar isso. Assim como de outro lado, você tem entidades que nós conhecemos que são filantrópicas mesmo, que não tem estrutura, que não faz questão de ter controles, esses aqui são especialistas em gestão de empresa, em contabilidade de empresa, quer dizer, isso melhorou muito. O voluntário é muito bem-vindo, porque o voluntário ele pode dar a nós o tempo, o dinheiro, os contatos, o que ele pode dar, mas ele não faz gestão. Então hoje a entidade filantrópica tem que ter gestão, porque senão você não chega em lugar nenhum, entendeu? Então, como nós somos muito de filantropia, então o meu filho montou o Instituto Ser Humano, a minha filha montou o Instituto Recicle Milhões de Vida. Estão comendo uma grama desgraçada, porque não tem dinheiro, é uma luta, e aí tem que registrar, e agora quer virar OCIP, porque com o OCIP pode trabalhar. Qual é a vantagem da OCIP? Volta OCIP, vem OCIP. Eu não acho tantas vantagens na OCIP. A OCIP demorou para pegar e ainda não pegou.
pegou 100%, vocês entendem melhor de OSCIP do que eu, mas eu acho que ela ainda não pegou com a força que tinha que pegar, e eu participei da criação de OSCIP com a dona Ruth Cardoso, na época da Comunidade Solidária, aliás, uma grande mulher, a dona Ruth Cardoso, né? E por falar em mulher, a gente sempre diz que filantropia, falar em filantropia é falar em mulher, porque 85% de quem trabalha em filantropia são as mulheres, né? E eu fui ver o Código da Vinci, quem mandava no mundo era a mulher, né? Então acho que a mulher está com a força toda aí mesmo. Muito bem, eu tenho mais 10 minutos aqui, eu queria nesses 10 minutos, então, registrar o seguinte, a experiência minha com o CIE, sobre filantropia. Quando nós pegamos o CIE era uma entidade rica, como muito dinheiro, porque ela tem muitos estagiários, empresas aceitam os estagiários, é um grande projeto, 60% dos estagiários são efetivados como empregados depois que acabam de estudar, quer dizer, porque lógico, você molda o estagiário, depois você contrata como CLT, né? Mas nós percebemos que nós podíamos fazer mais pela filantropia. E aí entra o ponto, por isso que falei de fundação. A fundação, ela engessa um pouco. Não sei se os senhores sabem, a fundação, se ela nasce com foco, ela não pode mudar o foco. Então, o Amador Aguiar criou a Fundação Bradesco. Hoje, o maior acionista do Banco Bradesco é a Fundação Bradesco. O Amador Aguiar, antes de morrer, ele então passou para a Fundação Bradesco, muitas ações que ele tinha. E a Fundação Bradesco, que eu conheço, é um espetáculo. E ela tem 45 escolas espalhadas no Brasil, mantida, porque quando o Bradesco dá lucro, e dá aqueles bruta lucro que nós conhecemos, distribui para a Fundação, e a Fundação consegue fazer esse sucesso. Então, você não pode mudar, né, o foco da Fundação. Então, a Fundação Bradesco nasceu e vai morrer na área de educação só. E eu sempre brinco que a chance de banqueiro ir para o céu é mínima, né? Porque, então, o Amador Aguiar, ao fazer isso, ele pretende, deve estar num purgatório lá, ouvindo a gente falar, já morreu. Porque banqueiro é duro ir para o céu, né? Ele executa, e toma os juros, e cobra e tal. E diz que advogado é a mesma coisa, mas tudo bem, então, talvez por isso. Mas o que nós fizemos, então? Vamos alargar, porque se você tem uma entidade que pode, por que você não faz mais? Então, hoje nós estamos um grande projeto, que além do estágio, que é um projeto social, que está no artigo 200 da Constituição, que diz que é inserir pessoas no mercado de trabalho, é assistência social. Então, eu consigo fácil o meu CEAS, que é o Certificado de Entidade Filantrópica, porque eu insiro pessoas no mercado de trabalho. Nem fui eu que pus isso lá, a Constituição existe no artigo sobre assistência social. Então, é o que o CIE faz, inserir pessoas no mercado de trabalho. Então, não tem um problema em mostrar que eu faço assistência social ao inserir esse menino e menina no mercado de trabalho. Ponto. Muito bem. Mas a gente quis fazer mais. Então, hoje nós estamos fazendo um projeto antidrogas nas universidades, um projeto fantástico. Eu nunca soube que tinha tanta droga na universidade. Nós já estamos na 56ª palestra em universidade, motivando menino a não mexer com droga. Agora, vocês imaginam você falar para menino não tomar cerveja, que isso é droga, não fumar. Então, você tem toda uma estrutura, e nós temos conseguido muito esforço, porque nós concluímos que a prevenção é a solução, é prevenir, porque depois que nós já perdemos a briga para o traficante, né? Total, já está perdida, então você tem que fazer a prevenção, né? Aliás, tem muita gente, como o Hélio Jaguaribe, como o Jefferson Pérez, o deputado, que são a favor da legalização de droga, porque o problema da droga é o traficante, mas é um outro assunto. Então nós entramos nesse campo. Depois entramos no problema do deficiente, que eu falei, físico-visual, nós estamos apoiando. Capacitação, educação à distância. Então, o que aconteceu? Como o CIE não é uma fundação, mas poderia ser, porque ele tem patrimônio para ser, e é maior que quase todas as fundações do Brasil, nós pudemos, por não ser fundação, porque se fosse, nós tínhamos que ficar só no foco que o fundador criou, né? Eu pude abrir o leque de atividades do CIE. Então, hoje, o CIE é uma entidade que, além de fazer estágio para jovens do ensino público, universitário e médio, também tem uma porção de atividades outras, como alfabetização de adulto, colocação deficiente, como antidrogas, capacitação, etc. Então, eu acho o seguinte, esse assunto de filantropia precisa ser conversado. Não adianta nós batermos forte em fiscalização e vice-versa, entendeu? Quer dizer, é duro, mas a gente tem que fazer a lição de casa. Eu estou com o Ministério Público do Trabalho hoje, de Presidente Prudente, que entrou com ação civil pública contra estágio, entendeu? O Ministério Público do Trabalho, um promotor, o doutor Maturama. Quer dizer, ele tem convicção de que o menino tem que estudar. Então existe uma lei, não adianta você falar, mas tudo bem, mas não vamos desanimar por isso, isso que eu quero trazer essa mensagem a vocês. Nós, como entidade grande, temos muitos problemas. Então eu queria encerrar esses minutos dizendo o seguinte, que a filantropia nunca vai acabar,
a filantropia cresce, a filantropia cada vez mais organizada, estruturada, graças a esforços de pessoas como captação de recursos. Tem livro hoje do Custódio Pereira, que era o diretor do Mackenzie, hoje está no Rio Branco, que entende muito desse negócio de captação. Quer dizer, hoje a gente tem que ver uma entidade sem fins lucrativos como uma empresa. A única diferença é que ela não tem dono, mas ela tem que ter gestão, tem que ter superávit, tem que ter performance, e é isso que temos que fazer. Então, eu queria dizer que o tema que nos trouxe aqui de o fim da filantropia, é exatamente o Josemir fez de propósito para cutucar. Não vai acabar a filantropia, pelo contrário. Eu acho que cada vez mais a filantropia cresce, e cresce de maneira organizada, porque hoje qualquer entidade... Red Hunter, por exemplo, eu sou advogado de Red Hunter, hoje tem muita entidade que vai em grandes Red Hunter para buscar grandes profissionais para gerir. O Brito conhece, o meu diretor executivo ganha muito dinheiro, porque aquilo é uma empresa, não sei se vocês estão entendendo, quer dizer, você tem que tratar hoje uma entidade sem fins lucrativos como uma empresa, gera receita, dá lucro, e nós temos que pegar o lucro e colocar nas atividades sociais que se propõem. Então eu queria agradecer em nome meu e do CIE, dessa entidade, que eu tenho, e eu era estagiário, vim de Franca, do interior, sou caipira, vim trabalhar aqui, não tinha padrinho para arranjar estágio, procurei o CIE e virei presidente do CIE. Quer dizer, tudo é possível. Muito bem. Então eu queria agradecer aí a essa iniciativa do Josenir e dizer que esses temas são importantes que se discuta, entendeu? Mas é que eu não acredito que vai acabar nunca a filantropia, pelo contrário. Nesses 10 anos que eu estou metido nisso, eu nunca vi crescer tanta preocupação. E jovem está gostando disso. E onde o jovem põe a mão, dá certo. Então eu vejo meus filhos com entidade, lutando lá, me agrada muito isso, né? Muito obrigado, Josemir. Obrigado a você. Doutor Palma, muito obrigado pela presença mais uma vez, obrigado pela consideração que o senhor tem com a comissão do terceiro setor e com a OAB. Eu quero dizer que eu também fui estagiário do CIE e eu tenho hoje estagiários também no escritório pelo CIE e realmente é uma entidade que a gente deve homenagear. Eu queria registrar a presença aqui do Dr. Graciano Pinheiro de Siqueira, oficial do 4º Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, onde, em última análise, todo o estatuto de constituição das associações e fundações que o Dr. Palma falou acabam sendo registrados lá. Dr. Graciano, muito obrigado pela presença. Dr. Edeno Teodoro Tostes, também aqui na primeira fileira, contabilista, um dos grandes contabilistas da área do terceiro setor que nós temos aqui em São Paulo. Muito obrigado por estar sempre conosco, prestigiando os eventos da comissão. E sem perder muito tempo, eu vou convidar o Dr. Antônio Brito, presidente da Confederação das Misericórdias do Brasil e da Federação da Bahia, ex-presidente do CNAS, agora no novo mandato como conselheiro do CNAS. Por favor, doutor Antônio Brito. Bom, boa noite a todos. Para mim é um imenso prazer estar aqui nessa mesa, onde a gente tem personalidades que trabalham e atuam no terceiro setor. Bom, o Palma, nosso companheiro do CIE, e a quem, quando eu estava na presidência do CNAS, soube dar o apoio não ao Antônio Brito, do CNAS, mas a todas as entidades, ao INSS, à Receita Federal, ao Ministério Público, quando colocou dentro da finalidade dos estágios, a passagem desses estagiários pelo CNAS, dando suporte a toda a técnica que o CNAS poderia, na avaliação dos processos, na avaliação da política de assistência social, na avaliação do orçamento, porque o CNAS não é só um cartório, na verdade ele é um órgão que trata de vários assuntos e de várias comissões. Então, de público, digo que o êxito de todo o processo CNAS, a partir do ano de 2001, desse avanço de geração de alunos, se deve ao trabalho do CIE, que então tanto foi bom que o novo governo, os novos presidentes continuaram com um convênio gratuito do CIE para o CNAS, o que já vinha há muito tempo. Queria saudar a Edna, em nome de quem saúdo todos os auditores fiscais do INSS, as representações do INSS, que estão aqui presentes, porque foram parceiros importantes. Eu acho que o INSS tem que ser observado como um parceiro fundamental. Nós não estamos em lados diferentes, pelo contrário, nós estamos no mesmo lado. O que nós não podemos é errar na dosagem de ambos os lados,
mas nós estamos do mesmo lado. E, portanto, a Edna, eu saúdo aí ao Luiz Cláudio, que foi um parceiro, ao Domiciano, a todos que tiveram presente na época que fomos do INSS, quer dizer, do CNAS, trabalhando com o INSS, para que a gente pudesse, como o Palma disse, afastar deste momento entidades que não estavam de acordo com o nosso trabalho, que é, na verdade, a certificação da assistência social e a isenção previdenciária a quem dela efetivamente tem direito. Queria saudar o Ricardo Monello, dar um abraço a ele, em nome de quem também saúdo o Marcelo Monello, presidente do Comas São Paulo. Espero que o Comas São Paulo avance bem com os Monellos à frente. E ao Teixeira, que eu deixei por último de propósito, tem sido um companheiro grande. E acho que o tema me fez vir da Bahia a 1000 por hora. Porque sabe que baiano, quando pega microfone, eu estou vendo ali que ele me controle bem. Porque vir a São Paulo num frio desse para acabar a filantropia, você imagine que desespero que eu fiquei. Eu quase entrei no avião e disse, meu Deus, acabar a filantropia, eu não sei o que fazer, mas eu vim para debater, e já de princípio a gente não vai acabar a filantropia, coisa nenhuma, de hipótese nenhuma. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro entre nós, de que ao vir de tão longe, de Brasília, da Bahia, a gente veio porque a gente acredita na filantropia. Não é isso, nem o INSS não é contrário a isso, com certeza. Bom, eu vou tentar passar, porque, na verdade, Teixeira, você me ajuda aqui a passar, porque eu fico observando, eu vou tentar olhar o que é que eu estou fazendo aqui, se falhar vocês vão me perdoando. Bom, na verdade, eu coloquei aqui o conceito da filantropia, que é um conceito verdadeiro. Nós temos que começar a trabalhar pelo denotativo das palavras. Esse negócio de trabalhar pelo conotativo não funciona. E filantropia é filos, tropos, amor ao próximo. Isso é o conceito. O homem amando o outro homem, amando o ser humano e fazendo por ele ações sociais importantes. Então, esse é o conceito da filantropia. Esse, portanto, é o conceito que a gente deve adotar. E essa jamais termina. Enquanto o homem for homem, o homem jamais vai deixar de amar o seu próximo. Quer ele esteja no terceiro setor, no primeiro setor, no segundo setor, na fiscalização, homem é homem, próximo é próximo e a solidariedade é fundamental. Então, jamais a filantropia vai acabar. O que pode acabar é o que vem após. Pode passar. A filantropia, portanto, saiu deste denotativo, Edna, e passou a ficar no seu conotativo, que nada mais era do que a engrenagem de legislação confusa, que os advogados sabem disso, confusas que vieram à sequência, muito complicadas, as entidades não entendem, as entidades se queixam que tem que passar mais tempo, em vez de estar procurando fazer seu trabalho, a ficar estudando o papel dos nossos advogados, a quem eu acho que na OAB isso é fundamental se dizer, porque se não fossem os advogados para tentar decifrar um pouco desta confusão, nós estávamos sem eira nem beira, feito barata tonta. Então, por esse motivo, começamos pela Constituição. Olha o que o Palma colocou. A promoção, isso aqui é o que diz a assistência social, eu vou começar daqui para a gente dar na reflexão. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Isso é um dos itens que a assistência social entende como seja a quem dela necessitar. Isso é filantropia? Não. Isto é assistência social que entende o CNAS e os órgãos fiscalizadores que são meritórios do certificado de entidade beneficente de assistência social. A filantropia é o amor ao próximo. A engrenagem que a assistência social, a saúde, a educação colocou em suas políticas públicas é outra conversa. Portanto, o conceito existe em tudo que nós fazemos. O que vem depois na Constituição é exatamente a análise do legislador, que todos nós conhecemos como deve ser. Pode passar. Aí eu quero que vocês prestem atenção, todo mundo já conhece isso, mas eu quero prestar atenção porque isso é que é o cerne da coisa. Olha o que está escrito neste artigo. As ações governamentais na área da assistência social são realizadas orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes, muito bem, organizada com base, isto é o que diz o legislador. 1. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, cabendo a coordenação e a execução ao Estado e município, bem como entidades beneficentes de assistência social. A Constituição está dizendo isso. Está dizendo o seguinte, eu quero que o governo federal fique fazendo a conversa, o estadual intermedie e o municipal execute com as entidades. Isso aqui é que o legislador quis fazer. E continua. Participação da população por meio de organizações representativas formuladas das políticas e no controle das ações em todos os níveis, através dos seus conselhos. E isso é o que diz a Constituição de 88. Pode passar. O que é que ocorre com isso? Disso aqui a confusão se estabeleceu. 2 caminhos se tomaram, Palma. O primeiro,
Tivemos o sistema descentralizado participativo, que partia do CNAS, dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, sobre a qualificação da assistência social e, portanto, do que ela, a quem dela necessitar, que são ampla. Não é verdade, Ademo? E o segundo, que foi acompanhamento da isenção. Eu fico triste, porque a bagunça ficou tão grande na cabeça de todos, que as pessoas confundem um certificado. Que se a gente fosse classificar na empresa privada, seria o ISO 9000. Se você tem o ISO 9000, você não tem direito a não cobrar no seu laboratório. Você tem um certificado de qualidade. Se você cobra ou não cobra, depende de quem queira. O certificado de entidade beneficente de assistência social é igual. Ele não é o responsável pela isenção. Ele é um dos requisitos que a isenção pede à entidade. Assim como a utilidade pública municipal, estadual, federal. Não joga para o CNAS a responsabilidade de ser o algoz ou não das entidades. E é isso que vocês vão ver na legislação logo a seguir. E essa é minha preocupação enquanto os caminhos que a filantropia tomou no Brasil. Não filantropos, o amor ao próximo, mas a engrenagem. Vamos lá. Reflexão dos últimos 15 anos. Eu vou ser bem prático aqui para vocês entenderem. Até 91, a lei, o decreto 1572, que é o decreto de 1977, disse, a partir de agora, não é isso, Teixeira, ninguém vai mais ter certificado. Quem tem, quem não tem, não pode. Muito bem. Mais ou menos 4.500 entidades. Esse número eu levantei na época que era presidente do CNAS. Mais ou menos 4.500 entidades tinham certificado antes de 91. Quando chegou em 91, a partir da Constituição, foi feita a Lei 8.212, que é um marco do processo de isenção previdenciária e da fiscalização. É uma lei, portanto, que regulamenta a previdência social. A Lei 8.212, no seu artigo 55, diz lá, ficam isentas das contribuições dessa lei quem fizer isso. Utilidade pública federal, estadual, ou Distrito Federal, ou municipal, seja portadora do certificado, é um dos requisitos, promova gratuitamente. Me dê uma resposta. Qual o percentual que eu estou pedindo aqui? Nenhum. Bom, se não tem percentual, depois vocês vão entender. Não há percentual aqui, não remunera diretores e, portanto, aplica integralmente do seu território nacional. É isso que diz, entre outros parágrafos que eu não quis pegar. Pode passar. Quando chegou em 93, então, Constituição em 88, 91, saiu uma lei que regulamentava a isenção, pedindo aqueles requisitos. Eu tive a Lei Orgânica da Assistência Social, que regulamentava os artigos 203 e 204, que vocês viram ali. O que é que diz lá? Eu peguei só dois parágrafos, dois artigos. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam sem fins lucrativos atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por essa lei, bem como as que atuam na defesa de seus direitos. Isso é o que classifica as entidades. E o artigo 2º da Lei Orgânica é a cópia do artigo 203 da Constituição. Portanto, se é, por exemplo, está incluído aqui. Isso é o que diz a lei. Duas leis. Vocês estão vendo? Lembra os dois caminhos que eu falei? Um para cá, outro para lá. Um fala do sistema descentralizado participativo, outro fala da isenção. Olha como vai misturar a coisa. Passo. Esta lei diz, entende ela, que quem fiscaliza essas entidades, vamos ler, cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social, o COMAS, a fiscalização das referidas entidades. E olha o que a lei diz. Olha o que a lei diz. O funcionamento das entidades e a organização do CIE, do Fundação Bradesco, Odebrecht, Santa Casa, depende de prévia inscrição no respectivo conselho. Ela remete o poder para o Conselho Municipal no sistema descentralizado. Isso é o que diz a lei. A outra lei fala dos requisitos. Pode passar. Mas aí não aconteceu. Antes dessa lei, veio um decreto, olha que confusão. Um decreto chamado 752, tinha o Maluf que fazia aquela propaganda do Vulcabras. Bom, eu acho que foi inspirado nessa conversa aqui que veio o 752, que enquanto não saía a lei orgânica, resolveu dizer que para fazer assistência social e para ser considerada beneficente de assistência social, esse decreto tinha essas entidades que fazer 20% do seu faturamento, ou 60% do SUS, no caso de saúde. Isso diz o decreto 752. O 1038 é porque nós conseguimos que as entidades que tivessem inscritas na Confederação das Santas Casas poderiam, ou nas federações, deixar de cumprir e isso poderiam disponibilizar. Mas isso caiu, realmente não tinha nenhum sentido aquilo ali. Ou você fazia 20% ou fazia 60%. A lei 8.212, artigo 55, fala em que percentual? Nenhum. Aqui é que começou a conversa. Porque aqui houve uma manobra do governo no período para que incluísse um decreto infralegal um percentual que não existia na lei da isenção, tampouco na lei orgânica da assistência social.
Então passamos a regulamentar as fiscalizações em cima de decreto. Mas aí tudo no Brasil funciona na base da pressão externa e interna. E o que é que veio? O escândalo do orçamento. Tudo isso estava acontecendo, o Brasil teve impeachment de um presidente, em 92 para 93 os anõezinhos resolveram enlouquecer. Não foi eu que disse, foram eles que enlouqueceram. Muito bem. Ao enlouquecer, os anõezinhos passaram dinheiro para as entidades filantrópicas, que eu não gosto, tenho horror esse nome. Para mim, filantrópica é entidade filantrópica mal fiscalizada. Tem que estar fora. Uma laranja podre não pode contaminar o suco, porque isso não tem sentido. Não tem sentido isso continuar. Mas veio o escândalo do orçamento. E aí, passa. Por favor, Teixeira. Voltou tudo de novo. Enquanto a gente estava indo para um lado e indo para o outro, aí sai outra... Não façam mais isso. Para tudo agora, porque o Itamar entendeu que não podia ser assim. Vamos recadastrar todo mundo. Aí parou tudo isso, as entidades começaram a cadastrar. Pergunta que eu faço. Em que decreto elas recadastravam? Ninguém sabe. O CNAS recadastrou a entidade 94. Até hoje tem processo 94 parado lá. A entidade ia, recadastrava, a irmãzinha vinha, a outra subia, a outra descia, e isso era o que ocorria lá. Então, a rigor, essa lei aconteceu, as entidades recadastraram e começou a criar um problema gravíssimo para o CNAS. Por quê? Qual é a validade do certificado de filantropia? Estou usando filantropia porque era o nome, tá? É de entidade, beneficente, de assistência social, mas 3 anos. Então vamos nós aqui andando, 94, 95, 96, 97. A cada 31 de dezembro de 3 anos, o certificado renovava. Pasme o que é o Conselho, a cada 3 anos, renovando 5.000 entidades, no mesmo dia. É um horror. O que tem de processo parado não está no gibi. Qual é o problema da entidade? Porque o senhor Itamar, presidente, resolveu recadastrar. Estava certo, os anõezinhos estavam a 1.000 por hora. E ele resolveu recadastrar. Mas podia ter feito uma carteira de motorista. Recadastrava até tal data, até tal data, até tal data, o que evitava tudo no mesmo dia. Então, 31 de dezembro, Palma, entidades entram todas com seu certificado. Aí viram uma loucura o CNAS, porque viram um cartório de entidades lá com problemas, com representação do INSS, etc. Bom, o Conselho para se organizar. Quem existia antes era o CNSS. Ele foi criado com a LOAS em 93, o CNAS. Mas, efetivamente, o Conselho passou a ficar vivo em 95, com a primeira conferência, presidida pelo presidente Fernando Henrique, naquele período, como o presidente Lula resolveu presidir a conferência agora, a 5ª, e acho isso um sucesso. Então, o Conselho começou a avançar, pode passar. E entre as diretrizes desse conselho estava fixar normas para a concessão de registro de entidade. Eu botei no original para vocês verem que quem comandava o processo de fixação de normas era o CNAS, além de definir a política. Tem mais outras atividades, eu não botei. Mas o CNAS era finito em si mesmo. Ele era um órgão paritário, metade do governo, como é, metade da sociedade civil, são 9 membros do governo, 9 membros da sociedade civil eleitos num fórum. Só para você ter ideia, Palma, 150 entidades esse ano, lembra, Teixeira? Elegeram 9. Foi uma eleição bonita. 115 na categoria elegeram 3 entidades. Isso é democracia. Então, se é democracia, o Conselho era finito. Porque eu estou entendendo que a representação da sociedade está lá, como preconizou 204, bem como o governo. Pode passar. Aí é que vem o desastre. Eu acho isso um desastre, porque até então nós estávamos mais ou menos dentro de uma linha. Lei 8.212 falava da isenção, que pedia o certificado como requisito. Decreto 752 dizia que o certificado tinha que ter 20% ou 60%. O judiciário começou a bater, dizendo que aquilo não estava previsto em legislação. E muitas entidades tinham direito adquirido porque vinham de 77, e que naquela época não se pedia isso. Aí, inclusive um conterrâneo meu, baiano, que é o ministro Valdé Cornelas, resolveu botar este decreto. Este decreto tem forte influência da fiscalização do INSS, da Receita Federal, do nosso Ministério Público, o que eu não sou contra a fiscalização, não, acho ótimo. Promovi no Conselho grandes fiscalizações com a Polícia Federal, INSS, Receita Federal, agora tudo tem um limite. Eu acho que a coisa não pode ficar misturada. A quem cabe a fiscalização das entidades? Ao Conselho Municipal. Está dito na lei. Mas pelo decreto, está aqui. Compete o Conselho julgar a qualidade das entidades. É muito bonito isso aqui. Agora, olha o que diz lá. Bem como cancelar qualquer tempo, tudo muito bonito. Aí vem o parágrafo 1º. Das decisões finais do CNAS, caberá recurso ao ministro da Previdência. Então, para que o CNAS? Bem, sobre isso não há nenhum sentido. E olhe que aqui não se fala decisões finais sobre entidade. Então, se eu aprovar o orçamento, o ministro, teoricamente, eu podia levantar, pode cancelar.
E isso que eu coloquei lá, que o conselho é finito, porque tem participação da comunidade, mas está aqui, das decisões finais do CNAS, caberá ao ministro da Previdência. E hoje ainda continua assim. Então, 18 conselheiros votam, o ministro da Previdência pode derrubar o voto de 18 pessoas. Então, poupava a passagem de governo, fazia uma mudança, mas é para demonstrar que o sistema vai para uma linha da assistência social, a isenção vai por outra linha, e nós ficamos nessa patinação. Pode passar. Aqui está colocando, e a partir daqui que os conselheiros podem fazer, a Receita Federal, isso tudo a gente fez. Mas olha esse parágrafo. O CNAS e o INSS integrarão seus respectivos sistemas informatizados para intercâmbio permanente de dados. O CNAS fornecerá mensalmente ao Ministério da Justiça, eu fazia isso quando era presidente, e à Receita Federal a relação das entidades. Então o CNAS virou, em vez de ser um certificado de qualificação de uma entidade, passou a ser apenas um órgão que atesta a renúncia fiscal. E isso, eu não sou contra que se tenha a campanha contra a renúncia fiscal, que se tire e tal e tal. Eu concordo até que a Previdência tem que ter nos cofres públicos e destinar recursos, porque isso é recurso público. A entidade séria, mas não CNAS. Não pegar a filantropia no órgão que qualifica e colocar assim. Sabe por quê? Eu vou fazer uma pergunta. Não é, Edna. Senão a gente está junto aqui com a mesa bem. Mas ao Palma. Se eu tiver uma entidade no município de Salvador, até minha terra, que esteja fazendo 100% de gratuidade, ela é filantrópica? Pois é. É o que a gente pensa na renúncia. Não é. Porque se essa entidade maltratar o idoso, ou o velho, ou a pessoa com deficiência, ou a criança, ninguém está vendo isso. Agora, 100% de gratuidade pode. Não tem 60% de SUS, não pode. Se ela cobrar do SUS, ninguém está preocupado com isso. Existia um asilo no Rio de Janeiro, que quando foi se ver, maltratava os idosos, mas fazia 100% de gratuidade, e aí? Isso pode. Então vocês estão vendo que em lugar nenhum está aqui a qualificação do serviço, que é para mim um ponto fundamental. O INSS tem que ser parceiro, sim, do CNAS, tem que ser parceiro, mas no campo que cabe a contabilidade, no campo que cabe trazer os serviços assistenciais sobre a regra da lei. Eu conversei com ela, ela está certíssima. Não cabe ao auditor ter juízo de valor, ele cabe seguir as normas em vigor, mas cabe a nós todos, com a representação do INSS, rever as normas em vigor, porque isso aqui não tem sentido. Ninguém aqui está falando que eu vou ver exploração sexual das crianças. Cadê? Isso não vale? Só faz 100%, senão o ministro da Previdência bota, tira e faz. E ninguém vê qualificação de nada. No recadastramento que eu fiz no Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador, eu recadastrei todas as entidades. Gente, tinha entidade funcionando em barzinho, cujo chefe do barzinho era quem cuidava das crianças, mas fazia 100% de gratuidade. Isso pode. Pode passar. Aqui é a mesma coisa, o INSS pode por solicitação do CNAS e a entidade. Passa. Bom, quando viram isso, tentaram a Lei 9.632, que foi a lei pelo qual o Ives Gandra derrubou com ação direta. Tudo isso do percentual. Lei 8.212 tem percentual? Não. LOAS tem percentual? Não. Mas essa tinha. E tanto o percentual era inconstitucional, que o Supremo Tribunal, numa coisa rara, derrubou no voto do Moreira Alves de 10-0, o que foi tentado colocar no 9732. E por que não derrubou o decreto 2536? Porque entendeu o Supremo naquele período que ele já estava avançando. Se isso é lógico, percebam que o percentual de gratuidade e o percentual do SUS é questionável. Vocês dizem, e você acha que não deve fazer nada? Lógico que deve. Mas não pode ser o fio da navalha, porque se o judiciário está agindo assim, é porque ele não entende que deve ser da forma que nós pensamos. Então, proponho-se sentar todo mundo numa mesa para poder a gente resolver o que vai fazer. Pode passar. Esse daqui veio tratar da saúde, eu só citei, porque na verdade é um decreto que especifica a saúde, pode passar, e ele cria os chamados hospitais estratégicos. Quando eu estava na presidência do Conselho, nós colocamos em pauta com coragem os maiores hospitais do Brasil. Com parecer de indeferimento. Os maiores hospitais do Brasil, citados. E levou-se uma discussão do que era estratégico para o país, que era hospitais de alta complexidade, mas levou uma discussão. Aí você diz, mas você tive coragem de botar em pauta, e até os hospitais, os presidentes dos hospitais são todos pessoas com quem eu trato. Mas negócios, amigo, negócio à parte. Os hospitais entraram e veio o estratégico, mas só que foi derrubado no governo atual em fevereiro deste ano, do ano 2005. O decreto foi feito em cima de consenso. Infelizmente, foi derrubado. Pode passar.
Nesses anos, gente, forte ação da imprensa no CNAS. Por acaso, eu era vice-presidente em 2000 e presidente em 2001 e 2002. Nós tivemos o companheiro Josias de Souza, formidável, que fez assim umas coisas formidáveis, escrevendo com o conselho. Tivemos o fortalecimento que o Valdec criou da filantropia. Era um horror. Olha, vocês, era uma coisa desagradável. Nós andávamos entre nós. Você dizer que era para a fundação, você dava uma risadinha assim, estava fazendo alguma gambiarra. Gente, eu acho que pegaram a conversa e levaram para um campo que diminuía. As pessoas começaram a ficar com baixa estima, porque estavam fazendo o que deveriam fazer. Como eu conheço, por exemplo, as obras sociais Irmã Dulce da Bahia, que tem 100% de SUS, não interessava, era filantrópica. Aí filantrópica é filantrópica. Como eu conhecia a entidade Santa Casa de Sorocaba, não pode, porque é filantrópica. Virou filantropia uma generalização, quando deveria ser uma exceção combatida pelo INSS, Receita Federal, Ministério Público, as entidades, todo mundo como o Paulo muito bem colocou. Mas isso não. Esse termo virou uma conversa. E aí o Quiroga, inclusive, num seminário que nós temos, demonstrou que isso acabou, o doutor Roberto Quiroga, vocês devem conhecer, qual foi a influência no judiciário disso aí. Virou uma guerra. Porque todo mundo que chega a coisa de filantropia começa a dizer que alguém quer tirar vantagem, ou quer passar dinheiro de anão, ou quer passar de grandão, e aí lá vai a conversa fiada. E eu acho que a gente tem que parar para poder repensar isso tudo. Pode passar. E por esse motivo, finalizando aqui, que depois eu vou mostrar umas coisas a vocês que eu gosto de mostrar em palestra, eu botei os órgãos que eu conheço que fiscalizam. Os conselhos municipais, eu fui presidente do Conselho de Salvador de 96 a 2000. De lá fui vice-presidente do CNAS e depois presidente do CNAS. E voltei à presidência do Conselho Municipal por pedido das entidades. Fizemos recadastramento, eliminamos de 670 entidades, 227 que não existiam. E nós eliminamos e publicamos no Diário Oficial. Não tem problema, eu acho que esse é o papel. Se não existiam, some. Existiram algum dia, mas não existe mais. Então esse é o papel do Conselho. Visitamos as entidades todas para verificar quem funcionava em barzinho, quem maltratava o idoso, quem maltratava a pessoa com deficiência, para informar o CNAS. Mas os conselhos não têm hoje, o de São Paulo e vários outros, nem papel para escrever. Então, eu não posso raciocinar que isso esteja numa lei e que a gente esteja fazendo uma viés pelo INSS por um decreto e não fortalecemos os conselhos municipais. E assim continuamos, o conselho lá, os conselheiros discutindo, e a gente não tem a força da inscrição, porque é o único atributo em lei que, se não for escrito no conselho, não pode chegar ao certificado. Nenhum outro, tudo decreto. Mas em lei, só o conselho municipal. E INSS, eu quero destacar o trabalho meritório do INSS. Tive parceiros, os presidentes, o Valdir Simão era diretor de arrecadação na época que a gente sentava, conversávamos muito, discutíamos ações, as 350 maiores entidades com isenção, tudo isso foi discutido na época que eu era presidente do Conselho da Sociedade Civil. Mas a gente discutia atuação forte, porque não tem direito do que a sociedade civil ao governo. Pilantrópico é pilantrópico em qualquer lugar, é fato. E, portanto, se ela é pilantrópica, tem que sair. Mas não pode confundir as bolas. Disso aí passou o fiscal a entender, em alguns pontos, que determinados requisitos que as entidades, por desconhecimento, faziam. Eu concordo com o que a Edna colocou. Não tem jeito, o fiscal não faz juízo de valor. Quem tem que fazer juízo de valor é lá. Mas eu estou apenas ressaltando que virou uma guerra. Virou uma guerra, e uma guerra estimulada pela sociedade, uma coisa bonita, bater nas entidades filantrópicas e bater em todo mundo que existia. E isso não existe. E nós fizemos um trabalho técnico, sim, inclusive de avaliação das entidades que estavam lá. Mas não é soltar a fiscalização na rua apenas para poder punir, ou os fiscais estão talvez estimulados por essa guerra nacional e dizer, não, eu vou entrar na entidade fulano, ou pegar o nome das pessoas e botar no jornal. Eu acho que é um pouco demais. As pessoas iam para o jornal, declarações, dava declaração contra um, contra outro, isso não funciona. Faz o trabalho sigiloso como o Ministério Público, que tem alguns pontos, tem que estar nessa linha de atuação. Ministério Público, tive reuniões com o Eduardo Sabo, que esteve aqui ontem, montando um modelo, inclusive, de documentação para cada estado. O que a gente queria era que todas as entidades, associações ou fundações, só as fundações hoje têm a obrigação, passassem pelo Ministério Público dos seus estados, para não só ter o aval do Ministério Público, como para diminuir a burocracia das documentações que seguem para Brasília. Conseguimos com o Glá Daniel, o Sabo, todo mundo, eu tive com o Zé Júlio, com todos do Ministério Público, sentado com vários dias para montar uma rede de fiscalização nacional. E, infelizmente, passou-se. Ele se sente também, eu também, a gente não conseguiu fechar. O que é que eu disse a ele? Eu não estou preocupado com a entidade. Eu estou preocupado com as pessoas que estão na entidade. Existia entidade que a gente fechava os olhos. Porque o que é que acontecia, gente? Elas faziam mais de 60% de SUS,
ou muito mais do que 20%. Mas seus dirigentes não eram dignos dos recursos daquelas entidades. Mas aí eu pedi ao Ministério Público, faça como que se faz em banco, afasta a direção. Chama o Palma, que é um filantropo de natureza, e bote nessa entidade. Ela vai funcionar bem. Mas não pega a entidade e destrua. Porque você está destruindo dinheiro público, anos de força das pessoas, tira os dirigentes. E a gente, infelizmente, não conseguiu evoluir para aí. Mas acho que é uma tese a ser levantada. Que entidade somos todos nós. É dinheiro público. O dirigente é passível de ser retirado. Se ele não presta, não presta como prefeito não presta, como vereador não presta, bota para fora. Agora não vamos ficar destruindo a entidade de recursos somados de doações de toda a comunidade. Isso é um pouco, desculpa, fora de órbita. Ministério da Justiça, brilhante trabalho está fazendo. O menino Romão está 1000 por hora. Está fazendo um trabalho ótimo. E além de fazer um trabalho ótimo, está conseguindo pegar uma lei de 1935, que não é atualizada, que é a Lei 91, para poder buscar agora informações para todos nós. Inclusive, no dia 30 de abril, foi feito um cadastramento muito bem organizado do Ministério da Justiça. Precisa apenas estarmos todos juntos, sentando para não ficar a entidade, 5 minutos, estou concluindo, trocando informações à toa entre si. Receita Federal, trabalhamos muito com a Receita Federal. Inclusive, que éramos obrigados a trabalhar. Tá? Mas com a Secretaria Previdenciária, a qual fico triste da MP 258 não ter passado. Ela poderia ter passado para que a gente pudesse ter uma super receita e ter calma, para que todo mundo se falasse e evitasse que a gente ficasse sendo fiscalizado e bombardeado por fiscalizações diversas. E quando entra a fiscalização, não estou falando a vocês, nós entramos em pânico, porque é uma sensação de o chão sumiu. O fiscal, naquele momento, para nós, ele tem uma força que você... Eu estou dando depoimento de quem sabe o que está falando. É um desespero que a gente tem, porque a gente tem medo do nosso nome. Do nosso nome. Do nosso nome ser jogado de uma hora para outra na rua. E a gente diz, meu Deus. E às vezes, meu Deus, eu não atentei para isso. Todos somos humanos, inclusive a fiscalização. E naquele momento nós estamos, nós e os fiscais, sendo acuados porque a gente não pode discutir coisas que são reais e que não foram intencionais. E por isso, eu acho que a gente pode unificar sim, deve, para que todo mundo seja fiscalizado. Agora não, acuado. Esse é o medo da gente. Pode passar. Finalizando, eu só queria mostrar a vocês os dados. Esse dado é de dezembro. Eu fazia isso muito no CNAS, na reunião número 100. Esses dados são atualizados de dezembro. Então aqui, nós temos hoje 9.000 entidades registradas e 7.696 entidades filantrópicas portadoras do certificado. A rede são 16.000. O registro antecede o certificado. Tá certo? O registro é como se fosse certidão de nascimento, o certificado é certidão de idoneidade. Pode passar. Área de atuação. A educação tem 866, classificada pelo CNAS. A saúde, 1.213. Assistência social, 5.000. Outros vêm dos outros ministérios, a gente classifica como outros. 7.696. Pode passar. Aqui é só um gráficozinho para ficar bonitinho, um negócio de pizza, as meninas fazem. Pode passar. Olha agora o importante. Olha onde estão elas centralizadas. Olha o norte brasileiro. 136 entidades. O Nordeste, 846. O Sul, 1.728. O Sudeste, 4.410. O Centro-Oeste, 506. Antes de passar ao próximo, decore esses dois números. Aqui. Talvez some esse também. Aqui dá mais ou menos umas 2.500, 2.600 entidades. Pode passar ao próximo. Olha São Paulo. Então, o poder da filantropia está no São Paulo. Porque é o poder da organização das entidades. E eu acho isso ótimo. Pelo contrário, em São Paulo as coisas acontecem. Mas o que me entusiasmou foi que não é só o poder do econômico que a gente precisa. São Paulo é o estado mais rico? Não. Isso não tem nada a ver, porque no terceiro está o Paraná. E que não poderia, deveria estar o Rio de Janeiro. E depois a Bahia. Eu botei a Bahia aqui em 7 para poder, como baiano, para poder compor, senão estava muito ruim. Não, meu Deus do céu, se fosse o... Eu ainda estou contando para ver se ela chega ao quinto, fazendo lá umas palestras, para ver se as entidades viram filantrópicas, entidades sérias. Mas que, brincadeira, Paraná vem logo depois. E o Rio Grande do Sul. Então vocês vejam que o sul do Brasil tem uma organização comunitária muito forte, vista pelo nome. Porque, como disse mesmo, é uma via cruz. Para chegar lá é terrível. E como é terrível, só chega quem tem informação. Então as grandes são as pequenas nem sabem o que é isenção. Então, na verdade, é uma exclusão de informação grave que é preciso ser combatida no Nordeste brasileiro, que é preciso ser combatida em áreas do país, não tirando as outras, mas incluindo recursos que são nossos para que essas entidades façam em comum acordo com o governo, porque esse é nosso papel. Nós somos entidades paragovernamentais,
Entendeu? Entidades que podem fazer isso aqui. Pode passar. Aqui é só para mostrar a vocês que não cresce muito quem tem certificado. Em 2003 tinha 6.822, cresceu 200, cresceu um pouquinho agora. Então não é essa coisa que está todo mundo virando filantrópico. Isso é dados do CNS. Então demonstra que, na verdade, as nossas entidades vão tentando chegar lá e que não chegam mesmo porque caem no meio do caminho. Por fim, eu queria agradecer a vocês, queria agradecer ao Teixeira, agradecer aí a Edna, que nós vamos para esse debate importante, valorizar o trabalho em sua pessoa do INSS, dos auditores fiscais. Nada que é colocado aqui é em cima da discussão do que cada um faz seu papel, cada um faz seu trabalho. O que eu estou discutindo é conceitualmente que o amor ao próximo não pode cair na vala comum de várias, isso é porque eu não entrei nas resoluções e nas OS, porque se eu entrasse vocês iam ficar tão confusos como eu fico depois que leio cada OS. Então, por esse motivo, Teixeira, agradeço ao Dulcio, a Maria Lúcia, a todos da OAB São Paulo. E estar numa mesa com Palma e agora com a Edna é fundamental, porque a gente pode trazer para vocês esse sentimento de quem vive diuturnamente a filantropia. E eu tenho certeza, eu não vim da Bahia para esse frio, para ela acabar. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio Brito, pela eloquência de sempre, pela clareza nas informações que você traz. Quero registrar a presença da presidente da Comissão Terceiro Setor, doutora Lúcia Maria Blodeni. Registrar também a presença do desembargador Paulo Miguel de Campos Petroni. Muito obrigado pela presença do senhor desembargador. Seja bem-vindo à comissão, faça parte da nossa comissão também. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a chefe da Divisão de Auditoria de Isenção Previdenciária da Secretaria da Receita Previdenciária de Brasília, doutora Edna Alegro. Ela é bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Previdencial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Edna, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao doutor Josenir pelo convite, a doutora Maria Lúcia, que é a presidente da comissão do terceiro setor da OAB São Paulo. E depois de tão brilhantes exposições, vou tentar contribuir um pouquinho com algumas informações. Vou trazer mais aqui informações porque a discussão sobre a legislação, o que diz a legislação, já foi bem apresentada aqui. Eu sei que o título era o fim da filantropia, mas como eu não acredito no fim da filantropia, eu me deu o direito de colocar ali as entidades beneficentes de assistência social e a filantropia, que eu acho que aí mora a diferença hoje entre a filantropia, que é o amor ao próximo, e as entidades beneficentes de assistência social. Por que a diferença? Porque a entidade que faz filantropia é uma coisa, a entidade que é entidade beneficente de assistência social, ela tem o direito a uma isenção da Previdência. E não podemos esquecer que a Previdência, como foi muito bem dito ontem aqui, nós precisamos acompanhar o que é feito pelas entidades assistenciais, para ver se realmente está sendo cumprido. E a mesma coisa com a Previdência Social, porque ela é de todos nós. Ela não é do INSS, ela não é do Ministério da Previdência, ela não é do governo. Ela é nossa. E é isso que em muitos momentos nós esquecemos. Então, eu coloquei aqui só para um dado de situação hoje. Nós não pertencemos mais ao INSS. O INSS hoje ficou com a missão específica de cuidar e manter benefícios, e ele vai aplicar toda a força que ele tem nesta atividade. E a atividade da arrecadação, fiscalização, normatização das contribuições ficou a cargo da Secretaria da Receita Previdenciária, que foi criada
agora em 2005, né? E assumiu essa atribuição do INSS. A secretaria é ligada diretamente ao Ministério da Previdência. Só para registro, né? Como registro já foi mencionado aqui pelo Dr. Antônio Brito, que houve a Receita Federal do Brasil, através da provisória, vou acabar mudando para ali, através de uma medida provisória que criou a Receita Federal do Brasil, onde nós tínhamos a junção da Receita Previdenciária e a Receita Federal. Então, unificando em um órgão apenas as duas fiscalizações, as duas arrecadações. Vamos ver. Qualquer coisa, nós ficamos sem microfone, falamos que a minha voz é alta, então nós podemos mudar. E aí, dentro da Secretaria da Receita Previdenciária, tem a divisão de auditoria de isenção previdenciária. E ela é responsável pelo gerenciamento das auditorias em entidades isentas e assuntos correlatos a toda a parte a entidades isentas é decidido, analisado nesta divisão, a qual, desde março à frente. Os objetivos, então, da nossa divisão primeiramente, né, defender os direitos consagrados na Constituição Federal, porque os direitos de assistência social, de previdência, saúde estão lá na Constituição. Zelar pelo fiel cumprimento da legislação e atos normativos. A nossa atividade é vinculada. Então, nós não fazemos, né, julgamento de valores. Nós cumprimos o que a legislação determina, estritamente dentro do que ela determina. Nós também zelamos para que o dinheiro público proveniente das isenções e imunidades tenham a devida aplicação. Porque se você verificar o orçamento da União para aplicação em assistência social, lá está faltando um valor importante, que é o valor da isenção usufruída, que é o valor da imunidade usufruída, os tributos, e a isenção em relação às contribuições. Então, nunca podemos... Aquele valor do orçamento é só aquele valor que foi utilizado. Normalmente, ele é quase o dobro daquilo em função das renúncias. Não é? Então, nós temos que reconhecer a isenção para as entidades beneficentes de assistência social. Só que nós temos também que coibir irregularidades e certificações indevidas. O próprio doutor Antônio Brito falou que houve um recadastramento lá e que foi detectado mais de 200 entidades não existentes, que estavam registradas, que podiam até ter o seu certificado. Então, isto é um trabalho que tem que ser feito. Tá? E aí, quando a gente faz, em alguns momentos, somos mal vistos, mas nós estamos cumprindo uma parte do nosso dever, inclusive do nosso dever de cidadania. Porque eu acho que nós temos que ver que, se nós temos que procurar propiciar algo ao cidadão que não tem. Então, nós temos que cuidar para que tudo seja feito dentro da legalidade. Nós também temos que obstar a manutenção de injustos privilégios. No caso de uma entidade que tem o certificado e que não cumpre o que ela deve, não aplica na assistência social, não faz a gratuidade como meta dos seus serviços, da sua prestação de serviço, essa é uma irregularidade que tem que ser combatida. Bom, nós também estamos procurando nos empenhar na correção do que precisa ser corrigido.
não vamos dizer aqui que não há atos normativos, que não há legislações que devam ter propostas de melhoria. Então, nós estamos atentos a isso. Além do que, nós propomos, nós cancelamos, né, se for o caso, a isenção concedida inadequadamente. Porque o título, a certificação é do CNAS. Agora, a concessão da isenção é da Previdência Social. Então, são coisas distintas, que às vezes existe um pouco de confusão disso. Por que existe a confusão? E as qualidades para ele manter o certificado, nós verificamos. Então, há uma confusão, às vezes, que é feita, que as pessoas acham que nós estamos fiscalizando a atividade do CNAS, e não é. E decorre de lei que está lá, que o certificado é uma das condições para ter a isenção, conforme já foi apresentado aí no artigo 55. E nós também temos uma atividade, aí ela é desagradável à vista do público que não conhece a atividade, que é desmascarar entidades que fraudam o sistema fiscal, acobertando-se pelo manto da benemerência. Não somos nós que estamos dizendo, de vez em quando vocês têm informações pela mídia de entidades desse tipo. Não são informações do fisco, que o fisco fornece, são informações que a própria comunidade, às vezes, faz a denúncia, porque ela está vendo irregularidades ali no andamento daquela entidade. Volto a dizer, não quer dizer que não tenham problemas tanto lá na Previdência, como no CNAS, como nos conselhos municipais, que não têm estrutura para desenvolver exatamente a sua atividade. Vou passar aqui direto, porque aqui é a legislação sobre a isenção. A isenção está contemplada no artigo 55 da Lei 8.212, que tem lá todos os requisitos que já foram mencionados pelo Dr. Antônio Brito. E aí, aqui, o decreto, né, 2.536, também já mencionado, que trata do certificado, quem é que faz jus ao certificado. Eu estou passando rapidamente isso, apresentar alguns números para vocês da Previdência Social, que é muito interessante. Aí as instituições de saúde. Quem quiser essa apresentação, é só me passar um e-mail que eu encaminho, está à disposição. E aqui é bastante interessante os pilares aí da assistência social e da isenção. A gratuidade, onde é que ela se baseia? No público-alvo e nos tipos de atendimento. Então, o público-alvo, pessoas carentes em estado de hipossuficiência. E tipos de atendimento, né? Atividades essenciais à sobrevivência do ser humano. Então, aqui está um ponto diferencial entre filantropia e entidades beneficentes de assistência social. Eu posso dizer com tranquilidade que promover uma peça teatral é filantropia, sem dúvida alguma, para pessoas que não têm condições de ter essa atividade no seu dia a dia. Agora, será que é essencial para a vida dela isto? Então, aí é que está a diferença. A assistência social, e que, com direito à isenção das contribuições previdenciárias, ela tem que estar ligada a atividades essenciais à sobrevivência do ser humano. E esses conceitos estão
principalmente na Constituição Federal, na Lei 8.212, no LOAS, na Lei do LOAS, e em pareceres da consultoria jurídica, que, tendo em vista a nossa atividade, são vinculantes. Pela Lei Complementar 72. Então, eu não me recordava aqui do número da lei, já houve um socorro aqui. Temos também uma outra situação que eu queria só mencionar aqui, que não foi mencionado, o ProUni. Né? O ProUni foi criado através de uma medida provisória, convertida com modificações na Lei 11.096, agora de janeiro de 2005. E já foi alterada pela 11.128. E o ProUni, ele é destinado a bolsas de estudo, integrais ou parciais, para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior não beneficentes. Só que ele também regulamenta a atuação das entidades beneficentes de assistência social no ensino superior. Então, ele também tem critérios e regras a serem atendidos pelas entidades que são beneficentes, pelas entidades que são isentas de contribuição, com relação ao ensino superior. E aí, as não isentas, ela tem ela está isenta daí de imposto de renda, da CSLL, do COFINS, do PIS e do PASEF. Isso para aquelas que não são entidades beneficentes. Diferente da cota patronal da Previdência, a cota patronal da Previdência continua da mesma forma, ela não está isenta. Ela está isenta de alguns tributos e algumas contribuições sociais. Aqui são alguns critérios, e aqui nós chegamos nos pontos que eu acho importante apresentar para uma plateia tão seleta e tão importante, né, advogados e pessoas que estão trabalhando com o terceiro setor, que é a dimensão da social em números. Isto, números oficiais, tirados do CIAF, tirados dos dados do governo. Em 68% dos municípios brasileiros, a renda proveniente da Previdência supera o fundo de participação. Esse é um dado muito importante. Então, vocês vejam que muitos municípios, 68%, a economia daquele município é gerada pelo valor que a Previdência paga de benefícios. No ano, isto aqui para o ano de 2005, foram 146 bilhões de reais em benefícios pagos. 7,75% do PIB. 7,55% do PIB. Aqui ficou desconfigurado. E já estamos em 23,9 milhões de benefícios pagos por mês. E aqui cabe um registro, pagos religiosamente em dia. A Previdência nunca atrasou. Nunca. 23,9 milhões de benefícios é maior que a população do Chile e Uruguai somadas. Então, são dimensões, os números da Previdência, números que não podem ser analisados separadamente. Temos problemas? Temos. Sabemos das filas, sem dúvida alguma. Agora, temos lá 23 milhões que são pagos todo mês. Sem a Previdência, isto é conforme o cálculo lá do
PNAD, do IBGE, que sem a Previdência haveria 20 milhões a mais de cidadãos abaixo da linha da pobreza, em 2003. E aí afetaria onde? A assistência social, sem dúvida alguma. E aqui nós temos alguns dados globais aí dos valores. Daqueles 156 bilhões pagos em benefício em 2005, nós temos que os benefícios urbanos somam 118 bilhões. Os rurais, 23,38. Os benefícios assistenciais do LOAS e da renda mensal vitalícia, 9,25 bilhões. E o EPU, que é encargos próprios da União, 0,75. Encargos próprios da União são benefícios que são criados por alguma lei, e aí o próprio governo banca aquele benefício. Como, por exemplo, nós temos o Vilas Boas, que foi indianista. Existe uma lei que criou um benefício, concedeu um benefício a ele, é o único, e é um encargo próprio da União, isto. Já me disseram que eu tenho 5 minutos, rapidinho. Nós temos aqui um outro dado importante, 221 mil requerimentos por mês para serem dados. Estes são dados oficiais. E aqui nós temos aí os valores da receita. Lembrando que aqui nós estamos dizendo receitas da Seguridade, porque a Seguridade está contemplada na Constituição Federal e ela é Previdência, Saúde e Assistência Social. Então, Previdência não pode ser analisada sozinha, é todo valores. Então, tem ali todas as fontes, todas as contribuições sociais que são destinadas à Seguridade Social. E que temos, em 2004, 220,33 bilhões, e em 2005, 256 bilhões. Uma crescente na arrecadação. As contribuições administradas pela Secretaria de Receita Previdenciária somam 42% de todas essas verbas, essas receitas da Seguridade. Aqui nós temos as despesas da Seguridade Social em bilhões também. Então nós temos lá os benefícios, a previdência, a assistência, as ações de saúde, porque a Seguridade compreende saúde, previdência e assistência, o custeio do INSS, as despesas administrativas e o custeio do Ministério da Saúde. Tivemos em 2004 177,8 bilhões e 2005 198. As despesas também crescem. Vocês guardaram o número anterior? E aí eu vou desmistificar. E a Previdência Social, a despesa com a Previdência Social respondem a 94,3% de toda a despesa da Seguridade. Então nós temos aqui um valor interessante. Para quem é receita, despesa, chegamos a um superávit. Ué, a Previdência tem débito? Cadê? Tem déficit, né? Só que nós estamos falando em Seguridade, somando todas as fontes de custeio. Então, gravem aí os números. Temos em 2004, 42 bilhões e em 2005, 57. Aqui
eu trago um gráfico dos últimos 5 anos, do resultado da Seguridade Social. Se formos somar, 196 bilhões de superávit. Em 2000, tá acabando, já passei, já... Em 2000, houve a emenda constitucional, a desvinculação de 20% da receita, tanto de impostos como de contribuição. Era provisório, né? Em 2003, era de 2000 a 2003. Em 2003, nova emenda constitucional, novamente os 20%, desvinculando os 20% até 2007. Esse é um dado. Então, será que é aí que é o déficit? Não. Então, estamos tirando os 20% que é desvinculado, que é de livre utilização pelo governo. Ainda sobrou um superávit ali. Sempre Seguridade Social. Agora, nós temos um déficit. Como é que achamos um déficit? Então, o que temos aqui? A arrecadação líquida da Previdência Social. E aí é a folha de pagamento. Não se está colocando aí todas as demais contribuições previdenciárias, contribuições sociais existentes. E é por isso que se diz que a Previdência tem débito. A Seguridade não tem. A Previdência, se for olhar o que ela paga de benefícios em relação à folha de pagamento que arrecada, aí tem déficit. Só que ele não, oficialmente, não existe. E aqui nós temos as renúncias. Se não ter déficit, nós temos as renúncias. E se nós olharmos, o que mais nos importa aqui, entidades filantrópicas. Em 2005, 3,53 bilhões de reais foram deixados de serem recolhidos para a Previdência Social. São números grandes, e esse número tem que ser somado lá ao orçamento para assistência social, que é efetivamente o gasto com. Aqui representa 22% de toda a renúncia, né, da Previdência Social. E aqui, só para a gente refletir, é extremamente importante a participação da sociedade civil, no sentido de cobrar do Estado sua atuação com vistas a melhorar as condições de equilíbrio social no país. Entretanto, em virtude das dimensões que tomaram os problemas sociais brasileiros, não basta cobrar a atuação do Estado, sendo necessária a participação efetiva, colaborando para a resolução dos problemas. Aqui, parabenizando a OAB pela iniciativa, e queria fazer, então, mais uma observação. Ontem foi muito bem mencionado pela doutora Adailza Esposati que o importante é a qualidade e quantidade da prestação da assistência social. Não é só a quantidade, mas sim a qualidade. E também sobre a Receita Federal do Brasil, queria comunicar que existe um projeto de lei no Senado sendo analisado para a criação da Receita Federal do Brasil, que vai juntar as duas secretarias da Receita. Acho que uma das grandes lições e um dos grandes aproveitamentos que esse evento trouxe, tanto ontem quanto hoje,
foi a aproximação da sociedade civil organizada, sejam os gestores, sejam os advogados que constituem a maioria da plateia, nessa aproximação com a Receita Previdenciária, nessa aproximação com as autoridades, porque foi falado aqui pelos 3 palestrantes que nós não somos ex-adversos, nós somos parceiros em prol de uma sociedade carente que precisa de auxílio, que precisa de assistência. Então, acho que talvez esteja na hora da gente parar com essa briga de fiscal, entidade, etc., e traçar um discurso único em prol do cidadão, em prol daquela pessoa que efetivamente é destinatário das regras da LOAS e que precisa do auxílio, porque enquanto a gente fica brigando aqui em cima e gastando dinheiro com advogado, com auditor, com mandado de segurança, com contabilidade, ou seja lá com quem for, fazendo auditoria externa e não se sabe mais qual vai ser o outro, entre aspas, empecilho que a legislação vai trazer, esse dinheiro, e, enfim, talvez até tire do nosso bolso, mas pegando o gancho do que os palestrantes de ontem também falaram, talvez esse dinheiro possa ser melhor canalizado para o beneficiário da LOAS e a gente para com essa briga. Talvez seja utópico isso que eu estou falando, mas, enfim, é sempre um começo e é sempre uma necessidade de discussão. E eu quero aqui, viu, doutora Lúcia, que é a presidente da comissão, já tomar a liberdade de sugerir, depois a gente vai ter que discutir isso internamente na comissão, pegando o gancho do que o Brito falou, que a grande maioria das entidades estão no Sudeste, e aqui em São Paulo está a concentração do número maior delas, independente do motivo, talvez a OAB e a nossa comissão do terceiro setor possa capitanear um fórum de discussão nacional a respeito de filantropia, para a gente aprofundar e aproximar cada vez mais as autoridades, trazer autoridades de outras áreas que compõem toda esse nicho de atuação que a gente tem, para que a gente possa usar aqui esse palanque para discutir, para traçar, discutir ideias, tratar até de legislação, agir de uma forma legiferenda para ajudar a orientar o legislador a efetivamente apontar o problema e tratar na legislação, não aquilo que fica pairando na mente de quem eventualmente legisla, mas não sabe o que acontece lá na ponta. E nós sabemos o que acontece na ponta. Nós advogados, nós dirigentes de entidades, nós advogados dessas entidades, sabemos o que acontece na ponta e talvez possamos contribuir para que isso seja melhor explicitado na nossa legislação. Doutor Ricardo Monello, não sei se gostaria de fazer alguns comentários. E doutora Lúcia Bluden, nossa presidente, por favor, ocupe aqui a nossa tribuna. Por favor. Boa noite a todos. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui nessa mesa com grandes amigos, o Brito, Palma, a Lúcia, o Josenir, também a Edna. E pegando o que nós discutíamos aqui nesse local ontem, com o que nós estamos discutindo hoje, nós percebemos o quanto se precisa discutir mais e amadurecer mais. Ficar claro onde queremos chegar. Quando, primeiro ponto aqui, né, a questão do fim da filantropia, fico muito contente que todos aqui, então, foram unânimes em falar que não existe ou não vai acontecer o fim da filantropia. De fato, o amor ao próximo nunca acabará, isso é do ser humano. Mas, voltando ao que foi falado ontem, com o que todos colocaram muito bem aqui, trazermos essa discussão para uma discussão de políticas sociais mais amplas, políticas sociais de Estado, efetivamente aquilo que vem para ficar de forma clara. E é um problema muito sério, e eu vejo que de vários governos, independente de quem está na Previdência ou quem está na presidência do próprio país, a assistência social ser tratada da forma como vem sendo tratada, de uma visão arrecadatória, fiscalizatória e restritiva. Nós percebemos, quando num dos números ali, que o gasto da assistência social, me corrija, Edna, por favor, em 2004, 5,67 bilhões, e 2005, 1,71.
Então não é um problema que nós vamos falar, é a fiscalização. É uma questão que o Brasil inteiro, sociedade civil organizada, precisa realmente se discutir. Né? Nós que militamos dia a dia na defesa das entidades, encontramos essa situação. Né? São 3,53 bilhões. O INSS está fazendo a sua parte, por força de lei, como tem que ser feito. Mas nós temos que discutir muito mais, antes do que o papel da Previdência, mas como cidadãos, o que nós queremos para o Brasil, a sustentabilidade. Não é só simplesmente falar X ou Y de valor, mas a própria sustentabilidade. Um dia eu vou me aposentar, eu também tenho essa preocupação. Então nós precisamos ampliar a discussão que hoje também se amarra do próprio conceito da assistência social, do conceito de carência. Quando nós encontramos a pretensão legislativa de se normatizar que o carente é quem ganha 200 ou 300 reais, eu com essa legislação, eu posso ter certeza que aí sim eu estou promovendo a verdadeira e uma grande exclusão na sociedade brasileira. Então, nós temos que partir para uma discussão realmente ampla, o que o Palma colocou da gestão, não só como advogado, mas também como auditor, nós sabemos que não se chega a lugar nenhum sem uma boa organização. E o Brito, colocando que a grande maioria das entidades certificadas está aqui na nossa região sul, sudeste, mostra uma tristeza também para nós aqui. E um dever de colaborar com o norte e nordeste, não só com a questão jurídica, mas acima de tudo com a transmissão, a disseminação do conhecimento também organizacional. Ou seja, levando as outras OABs, CRC, SESCONs, as próprias sociedades do Norte e Nordeste, para que elas não que tenham acesso à isenção ao benefício tributário, mas que isso seja um instrumento viabilizador da política de assistência social. Então, eu parabenizo a Ordem, a Lúcia aqui também, a nossa excelente presidente, que com muito dinamismo vem tocando os nossos trabalhos, e o Josenir, que tem mediado aí a noite de hoje com brilhantismo, e parabéns a todos vocês. Josemir, eu queria fazer uma observação. Quando eu tive com o ministro Valdec Ornelas, que o Brito falou, ele é um deputado pelo Bahia, né, PFL, e eu fiquei muito... É o Marcos Nóbrega, que era o assessor dele, um careca lá. Eu fiquei muito bravo por causa que eles valorizam muito a renúncia. O senhor... Marcos Valério... A dona Edna falou que o INSS renuncia para as entidades filantrópicas 3 bilhões e 600 milhões de reais. Sabe quanto é que é a arrecadação da INSS, vocês viram aí? É quase 200 bilhões de reais. Então 10% seria 20, 1% seria 2. Então a renúncia do INSS, é o que eu falava para o ministro, nós, entidades, fazemos muito mais do que essa renúncia. Eu queria ver o Ministério da Previdência Social e Assistência Social, falei para ele, fazer o que estas 7.000 e tantas entidades filantrópicas que o Brito falou, faz com 3 bilhões de reais. Entendeu? Então eu acho que essa renúncia, ele valorizava muito a renúncia, porque ele dizia que é um absurdo, quem tem que pagar essa conta é o Tesouro Nacional, era a Receita Federal, ele disse que não podia a Previdência fazer essa renúncia, quem tinha que pagar a conta era o Tesouro Nacional, e não a Previdência, essa renúncia fiscal que se reporta. Mas isso é um erro. É um erro, porque nós com esses 3 bilhões e 600 milhões de renúncia que é feito, nós fazemos muita coisa, cada um no seu pedaço, se é a PAI, a CD e esses festival de entidades. Quer dizer, então eu acho, dizia eu para o ministro, isso é dinheiro de pinga perto do que nós fazemos. E ele ficava, nós estávamos almoçando junto, né? Nós estávamos num ambiente cortês lá. E o Marcos Nóbrega falou que o Brito falou para ele, eram poucas as entidades, o Brito sabe. Entidade filantrópica são poucas, elas são desorganizadas, né? Mas eu queria dizer o seguinte, deixa esse dinheiro conosco, não tira isenção da nossa vida, porque se tirar a isenção da nossa vida, vocês não vão fazer o que nós fazemos, entendeu? Eu estou convencido, sinceramente, que o governo precisa muito mais de nós que nós deles. Doutora Edna já me pediu uma parte. Não? Não quer? Brito?
Como não chegou nenhuma pergunta aqui na mesa, eu suponho que todos entenderam, todos estão de acordo com o que foi colocado. Mas para colocar um pouquinho só de pimenta, doutora Edna, não sei se seria a Receita Previdenciária que poderia se manifestar sobre isso, ou, enfim, se não for a senhora, depois eu direciono para a consultoria jurídica alguma coisa. Mas a senhora falou durante a apresentação várias vezes em isenção. E o próprio artigo 95, parágrafo 7º da Constituição fala de isenção, o que o STF já considerou como uma imprecisão técnica. E a 8.212 no artigo 55 fala de isenção. Agora, se as entidades, então, que cumprem os requisitos do artigo 14, e aí entra aquela discussão de lei complementar e lei ordinária, mas não é esse o foco. Por que a Secretaria da Receita Previdenciária entende que é isenção e que não seria imunidade à cota patronal? Olha, aí é uma discussão longa que, se nós formos entrar, nós vamos ficar aqui alguns dias, né? Realmente há um pouco de confusão entre imunidade e isenção, mas o que nós temos é que existe a imunidade, que é o impedimento do legislador criar algum tributo, e há a isenção, que é quando ele deixa de cobrar determinada contribuição. Já é pacífico o entendimento no Supremo, né, que não há esse problema de isenção ou de imunidade, como não há problema se é tributo, se é contribuição, que o tributo é um gênero, e é a espécie, e a contribuição é o gênero, né? Então não há esse problema com a terminologia. Nós usamos isenção porque a legislação diz isenção. Então, nós mantemos o que a legislação considera lá como o título, a isenção, né? E eu não sei se há algum problema jurídico, porque ele já tem um entendimento pacífico nesse sentido. Ela tem razão, é o seguinte, a Constituição pisou no tomate lá, ao falar na palavra isenção no artigo 19, não sei o quê. Não existe isenção dentro da Constituição. Toda vez que você se reporta numa Constituição, você não pode falar a palavra isenção. Então ela tem razão, quer dizer, ali é imunidade. Existe um parecer do Ives Gandra, que aliás é padrinho do meu amigo Antônio Brito, e é um bom advogado. Ele diz o seguinte, é padrinho do Brito, o Ives Gandra, não é padrinho? Tio, né? O meu tio querido, eles são muito amigos, que o pai do Brito é muito amigo do Ives. O Ives tem um parecer dizendo isso, essa palavra isenção na Constituição está errada. Mas eles têm razão, está escrita a palavra isenção. Mas de fato é imunidade, não existe a palavra isenção, é proibida a palavra falar em isenção dentro de uma Constituição. Obviamente a Constituição não trata de isenção, como ela disse muito bem, imunidade é uma vedação do direito de tributar. Isenção é quando existe e você dispensa, então a Constituição não poderia. Então foi mal empregado e o Supremo deu esse entendimento, como ela disse, que ali no caso seria imunidade. Mas eles usam isenção porque é a palavra que está na Constituição, né? Esse é o ponto. Já que nós estamos explorando a intimidade do Brito, eu quero dizer também que ele é filho de Edevaldo Brito, grande tributarista brasileiro, que foi secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo, é professor do Mackenzie até hoje. Então, por favor, Brito. Bom, vamos lá. Eu tinha primeiro eu queria parabenizar a Edna, eu achei interessante os números que ela trouxe, exatamente para que a gente pudesse suscitar o debate. E eu estou na linha do que o Palma colocou, mas não somente na linha da isenção. Da renúncia fiscal, qualquer o nome que se dê a esse volume de dinheiro que deixa de ser arrecadado aos cofres públicos. Eu me lembro que nós demos uma palestra no ano passado, 9 de setembro, lá em Santos, que era sobre responsabilidade social nos contabilistas. E eu queria trazer 2 pontos aqui. Eu me lembro que eu fui estudar responsabilidade social, Lúcia, e a gente precisava saber mais ou menos o que a gente ia colocar. E quando eu fui pesquisar, Palma, o governo, a sociedade, aplaude as chamadas renúncias que são feitas para empresas se instalarem em determinados estados.
aplaudem e dizem isso é um fantástico, a empresa tal que vai trazer tantos empregos diretos. Ford na Bahia. A Ford na Bahia, que o PT Saudações do Rio Grande do Sul não quis, então estava muito bem. Então, isso virou uma festa, porque se vê os números de empregos diretos. Eu tive o cuidado de levantar, somente no estado da Bahia, Santas Casas, geram hoje quase 20 mil empregos diretos. E isso não é o motivo da gente discutir a renúncia. Nós discutimos sobre na prática da assistência social, mas não sobre a geração de empregos. Segundo aspecto, então, primeiro é isso, é que há na renúncia do governo, não estou falando do governo federal, porque eu acho que renúncia é renúncia em qualquer lugar, mas umas entidades e empresas são aplaudidas, as outras entidades são, na verdade, colocadas ao holofote para que a gente possa discutir. Não estou levando em consideração, repito, entidades que não mereçam renúncia ou isenção ou imunidade ou qualquer nome que se dê para ou entidades que não sejam sérias. Isso não está em discussão. Estou falando sobre conceito. Aí vem o segundo ponto. Nós verificamos os números que a Edna trouxe, que foram ótimos para o debate, que em nenhum momento está se discutindo ali, ou se há uma grande discussão do país, dos 30 ou 40 milhões que é dado aos times de futebol. E nesse momento, o foco é nas entidades. Que se der 3 bilhões às entidades, se tire 3 bilhões, ok, e os 40 milhões que se dão aos times de futebol? E a discussão que se está sendo colocada aí no ponto que está sendo levantado? Não é essa fúria que a gente tem em cima das nossas entidades. Eu gosto de time de futebol. Torço para o Bahia, que está na 3ª divisão, está um desastre, coitado. O Vitória também, você vê que a renúncia não chega para a Bahia. Então a gente tem que fazer uma torcida aqui para o Corinthians, para o São Paulo, para todos, né? Porque tem que agradar a todo eleitorado. Mas o problema não é esse. É que em momento algum nós discutimos o mérito da situação que está ali. Nós focalizamos em negrito os 3,53 bilhões da filantropia, que para mim é muito menor, porque até sem de efeito que a Edna colocou, eu entendo. Mas estou demonstrando que este foco que foi feito ali é o foco do país. A Folha de São Paulo não deteve, ou o jornal O Globo, ou o Estado de São Paulo, não detém essa discussão sobre a questão do time de futebol, ou outros renúncios que estão sendo colocados ali. Nós temos, ao contrário, um projeto que até eu defendo, porque essas outras casas estão pegando carona, que é a Time Mania para parcelar os débitos previdenciários e todos batendo palma. Então, o que eu quero chamar a atenção da gente é que antes da discussão do que é filantrópico ou não é, porque essa eu acho que todos nós concordamos, que laranja pura tem que estar fora do suco, mas nós temos que discutir o conceito do processo que o governo trata setores da sociedade e outros são tratados de uma certa forma, expostos a uma determinada chacota nacional. Porque alguns dirigentes, vocês pegam as irmãzinhas, eu estou falando sério, quando você vê aquelas irmãs, eu já vi casos, se eu fosse contar casos aqui, vocês se apavoravam, elas recebem um certificado, só esse caso para vocês entenderem, recebem o certificado, o conselho demora 2 anos para dar o certificado, passa da data, elas não pedem outro certificado, elas esperam o conselho chamar ela e dar o certificado, aí daqui a 2 anos, quando já perderam 2 anos do certificado, elas voltam no conselho e dizem, mas eu não renovei 31/12, porque eu não sabia, eu pensei que era depois que e aí o INSS, com toda razão, a Secretaria da Receita Previdenciária, chega na entidade e esses 2 anos a senhora perdeu o requisito e, portanto, eu tenho que autuar. Essa entidade cai na vala comum de filantrópica, porque para a lógica da imprensa e da sociedade, quem não foi acreditada com certificado é filantrópica. Por outro lado, a entidade está lá, e talvez até por uma posição dessa, em caso, se eu fosse contar os casos que o CNS julgou e que eu me deliciava olhando ali na cadeira de presidente, a gente passava a noite. Entidades que faziam 19,99% é filantrópica, porque para a imprensa, ter o certificado cassado, não adianta fazer 20%. Entidade que fazia 59% e não tinha gratuidade do SUS nos atendimentos, é filantrópica. Aí você diz, mas não é esse o conceito. Não é esse que nós aqui nessa plateia seleta discutimos. Mas era o que eu tinha que combater na mídia no período, a explicar, meu Deus, elas apenas não estão cumprindo os requisitos de um decreto que fala de 20% de gratuidade e 60% de SUS. Mas a imprensa colocava, perde certificado, entidade e tal. E ali daqui que eu explicasse aquele avalanche de coisa, ficava lá a irmã sem saber o que era, o certificado que ela não sabia, a outra que a freira não tinha noção de nada. Eu estou citando as religiosas para dar um exemplo do que é as pessoas que abrem mão da sua vida para estar ali dedicadas, mas todo voluntariado. Então eu queria chamar isso a atenção, de que esse montante de renúncia fiscal não é observado qualitativamente, mesmo que o outro seja 30 milhões, não interessa. Na verdade, vamos levar todas as renúncias para serem discutidas. E segundo, às vezes, e aí eu concordo com a Edna, você não pode dar ao fiscal a gradação do valor, eu concordo. Mas o que nós não podemos é deixar de verificar que muitas entidades recebem a gradação de valor da sociedade e que nunca mais se recuperam e deixam de exercer papéis fundamentais para o nosso país. Isso é que eu acho que tem que estar em discussão também no nosso debate. Eu só gostaria de fazer um comentário que
exatamente por isso que a Previdência Social está presente aqui, que a Secretaria da Receita Previdenciária está presente aqui, porque nós não somos adversários. Exatamente. Nós não somos adversários das entidades beneficentes. Nós queremos, quanto mais tenha o certificado, quanto mais tenha a isenção, mas dentro do que rege a legislação vigente. Nós não podemos sair dela. E realmente ocorrem casos que, por desconhecimento, ela perde a isenção. Ou porque o CNAS levou mais de 3 anos para julgar, e aí quando julgou, passou já o prazo, ela tinha que ter pedido renovação de uma coisa que não tinha sido julgado ainda. Nós estamos com diversas situações dessa. O CNAS, ela pede a renovação do certificado, o CNAS deixa passar mais de 3 anos, e ele só vale por 3 anos. Então, no meio disso, ela tem que ir lá e pedir renovação de novo, de algo que ainda não foi julgado. E se ela não pedir, a lei diz que ela perdeu a isenção, e nós não temos outra solução para isso, senão cancelar a isenção dela naquele período. E se ela pedir intempestivamente, então, ela ficou um período sem isenção, que nós não temos outra solução para o caso. Então, o que a ideia e o que é a nossa proposta é de fazermos quanto mais eventos possíveis para orientar as entidades, todas, não só aquela que pode ter uma boa assistência jurídica, um bom gestor, que realmente elas precisam de um gestor, qualquer entidade hoje merece ter um gestor, mas para aquela que só tem lá os voluntários. Então, nós precisamos orientar essas também, principalmente elas, porque elas são prejudicadas. Eu queria fazer eu demorei 10 anos para motivar os sindicatos a dizer que estagiário não tira emprego de sindicalizado. Então eu briguei muito com o Vicentinho, com o próprio Lula, quando o sindicato. Porque é o seguinte, eles acham que o estagiário tira o emprego de um pai de família, né? Como se eles não tivessem filho, neto, sobrinho, etc. Mas aí eu mostrei para eles o seguinte, a PEA, quer dizer, a população economicamente ativa do Brasil é 75 milhões de pessoas. O resto são velhos, crianças, tal, que não trabalham. Nós temos no Brasil inteiro, o CIE tem 250 mil estagiários, mas se somar todos, do Moody's, IEL, etc., dá no máximo 500, 600 mil estagiários. Isso aí é menos de 1% da população economicamente ativa. Então, eles estão achando que nós estamos tirando emprego. Aí, finalmente, eles aceitaram. Ontem eu ainda falei com o ministro do Trabalho, o doutor Luiz Marinho, tivemos junto com ele, e ele entendeu que não é por aí, não é esse o problema. Então, às vezes, como o Brito falou, a gente precisa focar um pouco as grandes renúncias. Aquele Jânio de Freitas, que da Folha de São Paulo, eu não conheço aquele senhor, mas ele batia toda semana em nós com o negócio da filantropia, porque a LBV, teve um problema, lembra, Brito? E aí ele arrebentou essa LBV dioturnamente. Quer dizer, coitado, pisar no tomate lá, não sei, a LBV parece que teve um problema de não pagar o INSS retido na fonte, teve lá um problema, não sei o detalhe, mas acontece. Mas não pode generalizar, né? Então, só quis comentar isso aí, obrigado. Doutora Lúcia, por favor. Bem, me desculpem pelo não comparecimento, mas eu tive atividades profissionais que me impediram. Mas eu sei que o doutor Josenir aqui, aliás, a noite era dele, só dele, de vocês, conduziu belíssimamente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e registrar aquilo que já foi dito ontem aqui. Doutor Durso, quando entendeu que deveria formar esta comissão dentro dessa gestão, terceiro setor, que me convidou para presidi-la, nós nos deparamos com uma situação nova. Muitos advogados, como até hoje, não sabem nem o que é o terceiro setor. Perguntam se é terceira idade. Tem juízes nos tribunais, desculpe com todo respeito, excelência, que me perguntam da mesma forma, quer dizer, é algo extremamente novo. Está aqui, ó. Hoje aqui, o que é que foi dito? Está excluído. Quem não tem assessoramento jurídico não sabe o que tem que fazer. Está aí um mercado de trabalho, como isso se visualizou, inclusive, porque nós estamos numa entidade classe,
E, principalmente, nós temos que valorizar a atuação profissional do advogado e abrir mercado de trabalho, que o terceiro setor é um mercado extremamente promissor para os advogados, de um modo geral, na atuação consultiva, na atuação judicial, enfim. E o que se preocupou nesse 1 ano e meio, mais ou menos, de comissão? É trazer as informações técnicas, a capacitação. Então, nós temos um time excelente que trabalha permanentemente na comissão. Sem eles, ela não existiria, efetivamente. E nós fizemos parceria com a Fundação Getúlio Vargas, através do CET, Centro de Estudos do Terceiro Setor, com o próprio SESCOM, que está aqui, o Edeno. Fizemos eventos de terceiro setor no SESCOM, exatamente pela questão contábil, que lá é o foco, como na GV a questão de gestão, e aqui nós temos a questão jurídica. Então, o que vocês estão percebendo, e que eu acho que eu posso solicitar aos palestrantes aqui da mesa, que hoje esse evento ele tem uma dimensão muito maior política, muito mais instrumental da vida daquele que atua dentro do terceiro setor e que a desconhece. E eu venho tentando até com o professor Merege, em outras situações, que a gente possa monopolizar, fazer uma rede para efetivamente agitar o terceiro setor a nível de mobilização social, não só na nossa categoria profissional, como em tantas outras. Agora, tanto que esse evento de hoje foi formatado assim, nós fechamos, não foi, Josemir? Nem um mês. Levou um mês para fechar, um mês antes de hoje nós fechamos o evento, corremos para a publicidade, quer dizer, não dá tempo, gente, de você atingir todos os públicos que você precisa. Então, nós queremos aqui o GIF, nós queremos a GV, nós queremos os órgãos públicos, nós queremos o empresariado através da responsabilidade social, nós queremos as entidades do terceiro setor, os advogados, todos aqueles que militam. E, para isso, nós precisamos de um empenho conjunto, para que, efetivamente, a gente possa traduzir socialmente, inclusive para o próprio país, o reflexo do que é o terceiro setor, de que forma ele se mobiliza, como a sociedade civil organizada atua, e atua mesmo. Isso é fato. A par do plano Bresser, a par da diminuição do Estado, a par de todos esses conceitos, porque filantropia sempre existiu, isso não é novidade. É que ela hoje atinge dimensões diferentes, todo mundo um dia começou desse tamanhinho e precisa chegar lá. Quer dizer, agora eu peço aqui aos senhores, a OAB é palco para isso, não só a OAB, como nós todos aqui, todas as entidades. Agora nós precisamos nos unir. Nós precisamos formar uma rede, fechar um grupo que efetivamente vá discutir e dar visibilidade para o setor. Então, a proposta já está lançada aqui. E eu quero agradecer a todos os senhores. Muito obrigada, obrigada à plateia. E eu espero contar com vocês novamente numa outra atividade, num novo evento. E vamos articular, hein? Vamos articular esses nossos contatos.